Nossa convidada de hoje é professora de neurobiologia e doutora em neurociências. Seus estudos envolvem a conexão entre ciência básica e clínica, com ênfase em neuroimagem funcional e saúde mental, investigando fatores de vulnerabilidade e proteção para exposição a eventos traumáticos, também síndrome de burnout, ansiedade e depressão. Conheceremos um pouco mais sobre o funcionamento do cérebro, o impacto dos traumas, as relações entre emoções e bem-estar e os desafios enfrentados na área da saúde mental. Com vocês, a professora Fátima Hertal. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é a professora e doutora Fátima Hertal. Tudo bom, minha querida? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês. Fico imensamente feliz de estar aqui conversando e pensando e discutindo e trazendo para as pessoas um pouquinho do meu trabalho e de ciência. Tem muita gente interessada. Que bom. Tudo bom, meu querido? Bom. Prazer é todo nosso, Fábio. Com certeza, a gente quer aprender com você. Você sabe que nós da linha de frente de atendimento de paciente, médicos, psicólogos, a gente fica esperando as pesquisas chegarem para a gente poder ver o que a gente pode melhorar incluir empiricamente, dar de melhor para o paciente, certamente. Isso é importantíssimo, assim, porque eu sinto que a gente está num momento muito propício, né, da gente ter um diálogo mais próximo, de fato, né, da academia com os profissionais, com as pessoas que não estão na academia, né, não estão fazendo ciência. E acho que isso é uma oportunidade, assim, incrível. Eu fiquei felicíssima de estar aqui conversando. Mas a gente acredita muito nisso, Fátima. Sim. Assim, se não houver essa união entre o meio acadêmico, a prática, a ponta, a gente não faz uma mudança inteira, né? Exatamente. E eu acho que nós, cientistas, eu acho que a gente também tem que ter o aprendizado de saber falar com todos os públicos, né? Eu acho que isso vai fazer de fato, uma revolução em que as pessoas possam entender a importância da ciência. Exatamente. Em que a gente precisa investir, né? Então, tá aí a pandemia que a gente acabou de passar e ela revelou toda a necessidade que a gente tem, né? De buscar, no nosso caso, né, do que eu faço, de saúde mental, né? E como a saúde mental das pessoas foi afetada. Demais. Então, uma série de coisas que a gente precisa debater, e isso aqui é o fórum maravilhoso. Obrigada. Não, prazer é nosso. Você está falando isso, né? Ontem a gente entrevistou um colega também, neurocirurgião, né? O Bruno Burgaile. Muito legal, e ele faz aquela coisa do implante de chip profundo, ultrassom focalizado. Foi uma aula, né? Para Parkinson, para tremor essencial. E foi tão bacana, porque ele falou, a gente vinha pedindo pesquisa, tanta pesquisa. Aí começou o Elon Musk falar do Neuralink, foi dado uma fortuna de pesquisa, né? Teve gente recebendo 100 vezes mais do que estava pedindo. Nossa! Né? Ele falando, ele ainda falou assim, pelo nosso bom senso, ninguém liberou, mas agora talvez seja um meio, né? Exato. Da gente beber nisso. Agora é urgente, né? Para não ficar tudo na mão de uma única pessoa. Claro. Falando sobre como mexer no cérebro, potencializar o cérebro, botar memórias no cérebro de alguém. Pois é, e aí você convencer as pessoas da importância, né? Então, eu acho que aos cientistas falta um pouco disso, né? A gente mostrar, olha só o potencial que isso tem. E aí, na verdade, você tem o Elon Musk fazendo uma coisa dessa que acaba tendo algum, né? Um efeito. Porque a comunidade científica teve que se mexer, tipo assim, se a gente não fizer nada, este homem vai decretar o que será feito. E né, com todas as delicadezas éticas não estamos aqui nem dizendo, né? Não estamos nem dizendo se é correto, se não é correto, mas o fato é que não pode um conhecimento tão profundo estar na mão de uma única empresa. É perigosíssimo. É perigosíssimo, exatamente. Então a gente tem que democratizar isso. Claro. Eu concordo que a ciência tem que ser mais acessível ao grande público, porque as pessoas acham que o cientista é um cara doido que está dentro de um laboratório fechado, que não fala com ninguém, que não se comunica.
Acho que as universidades tinham que ter quase como se fosse um porta-voz Sim. de tornar o que está sendo feito acessível ao público e inspirar muitos jovens. Sim. Muito, não tenho Com dúvida toda de falta certeza. inspiração, Com toda mas não falta certeza. conteúdo. Exatamente. Mas, Fátima, Mas vamos lá. como começou a sua trajetória, assim? Conta Conta um um pouquinho, pouquinho isso disso, esse interesse pelo cérebro, Pela pelas ciência, imagens, pela saúde ciência. mental. Se isso é uma coisa desde criança. Isso é interessante porque, assim, na verdade, eu venho de uma cidade do interior do Rio, bem pequenininha. Qual? Bom Jardim. Bom Já ouvi- Jardim! Jura? Vocês Juro, conhecem? Conheço. Bom Jardim. Eu conheço. Eu tinha Meu pai 3 trabalhou pacientes lá. Sério? de Bom Jardim. Olha, nossa, um bom jardinense. Então, assim, uma cidade que tinha 20 mil habitantes. E eu tinha, né, queria fazer faculdade e tal, mas é aquela coisa, eu nem sei que faculdade eu ia fazer. E aí, por acaso, fisioterapia. Eu falei, tá bom, vou fazer fisioterapia. Mas, assim, Sabia nem muito o que não era. fazia ideia. E entrei para a primeira turma de fisioterapia da UFRJ, né? Olha, primeira. Primeira, isso foi em 1994, entregando a idade. Sem problema. E foi um desafio, porque eu entrei, nossa, aquela universidade imensa, né? Eu me lembro, assim, de chegar no prédio do Centro de Tecnologia e perguntar para alguém, como é que eu vou para o Centro de Ciências da Saúde? Ele falou, é para lá? Ele falou assim, mas você pretende ir caminhando? Você tem que pegar um ônibus. Falei, como Que assim? ônibus? Eu preciso de um ônibus para andar dentro do da cidade campus. universitária, isso mesmo. Eu fiquei encantada com aquilo tudo, né? E, enfim, várias dificuldades, como primeira turma de fisioterapia. E comecei a me aproximar da ciência fazendo estágio em um laboratório que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, que era de eletrofisiologia cardíaca, em que a gente estudava a comunicação intercelular como uma forma de controlar o crescimento de tumores. Então, a gente fazia a transfecção, a gente inseria um gene de uma proteína que fazia comunicação entre células, para isso diminuir o crescimento de tumores. Interessante. Era incrível. Mas fiquei um tempo, mas o que eu queria mesmo era neurociência, né? E aí eu falava, nossa, a professora Eliane Volchan é incrível, né? A gente era apaixonada por ela, tudo que ela fazia e tal, mas era dificílimo conseguir uma vaga no laboratório dela. Enfim, saí, aí comecei a parte de estágios, fui trabalhar em UTI, fui trabalhar no Hospital Samaritano. No Hospital Samaritano. No Hospital tá Samaritano. falando Botafogo, Claudinho, é. tava- Não, aqui. Não, Olá. Botafogo. era Botafogo na é. época. Botafogo. Trabalhei com cirurgia cardíaca e tal. E foi muito legal, Que gostava. aí você fazia a fisioterapia dos pacientes pós-cirurgia. Exatamente. Tá. Eu fui a plantonista. Ficava no CTI. Ficava na É, CTI. CTI. Eu fui plantonista da primeira cirurgia cardíaca do Que Samaritano. legal. E só que por um tempo eu adorava e adoro, acho incrível, mas eu acho assim, trabalhar com doente põe uma carga emocional imensa. E isso foi o que pesou. Né? Eu falei, olha, eu comecei a olhar os doentes e falar assim, não, ai, parece meu avô, ai, parece meu pai, ai, parece minha mãe. E Você aquilo levava a doença com você, levava a né? doença comigo. E aí eu acho que todo profissional de saúde tem que fazer terapia, assim. Ponto! Porque eu acho que você lidar com o sofrimento do outro é uma coisa dificílima, né? Enfim, aí minha vida teve um revés, enfim, meu pai faleceu. Eu falei, olha, eu não vou conseguir lidar com isso, né? E aí eu fui buscar a neurociência, que era uma coisa que eu era um sonho que apaixonada. estava parado. Exatamente. E aí, uma amiga querida estava no laboratório do professor Eliane Volchan, me chamou, não, vamos lá e tal. Aquelas pessoas que te apoiam sempre. E a Eliane me aceitou nesse momento, já estava formada e tal. Eu comecei a acompanhar o laboratório. Indo só como assistente. Como assim. se fosse uma iniciação científica, só que eu já era formada. E aí fiz prova para mestrado e comecei a fazer o mestrado com a orientação da Eliane. Olha só. E da Letícia de Oliveira, que era, assim, foi aluna da Eliane, e eu fui a primeira aluna dela, ela foi Da para a Letícia. UF. Da Letícia. Então, era orientada pela Eliane e pela Letícia. E aí, nessa fase, eu comecei a estudar a interação entre a emoção e a atenção e a emoção no cérebro. Então, a gente estava tentando... era muito legal. Orgulho aí. E foi muito interessante que a gente fez um projeto que era muito simples, assim, era um teste de tempo de reação manual, que era a gente fazia no computador,
com uma pergunta que era muito... É engraçado, porque quando a gente fala dessas coisas para a pessoa leiga, fala assim, mas isso não é óbvio? Não é óbvio. Você tem que testar para saber. Com certeza. Então, nessa época, se tinha uma dúvida, se quando você faz uma tarefa que é muito demandante, você está prestando muita atenção, se aparece uma coisa emocionalmente muito carregada, por exemplo, um corpo mutilado, será que isso desvia a sua atenção ou se você continua fazendo a sua tarefa? Ou se aumenta para alguns. Exatamente. Então, o que acontece? E aí havia pessoas que achavam, não, ele sempre vai desviar a sua atenção, outras falam, não, ele não vai desviar a sua atenção. E a gente fez uma tarefa super interessante que a gente mostrou que, na verdade, as duas coisas acontecem. Então, assim, se você está fazendo uma tarefa muito difícil e aparece... A gente usava fotos de corpos mutilados. Sim, tinha que ser uma emoção impactante. Forte, né? Isso. Sequestrar o sistema límbico, né? Isso. Se essa tarefa não é muito difícil, aquela imagem captura a sua atenção. Mas se a tarefa é extremamente demandante, você está muito dedicado a ela, não interessa o que está na periferia, você deixa de ser influenciado. Quando você está num estado de hiperfoco. Exatamente. Seria isso? Tá. Exatamente. Você está muito motivado. E isso é interessante porque, na verdade, essas coisas são relativas, porque depende da tarefa e depende do que está como distrativo, que a gente chama. Então, se for seu filho te chamando, provavelmente vai ser muito mais alertante do que um corpo mutilado. Ainda mais se for um grito de dor do filho. Exatamente. Então, assim, o artigo foi exatamente em cima disso, foi super bem sucedido, ele é super citado e tal. Fiquei super feliz. Que é a relação da emoção com a atenção. Exatamente. E aí eu fui fazer o doutorado, e no doutorado aí sim eu me aproximei da neuroimagem funcional, né? Então, para a gente enxergar o cérebro funcionando. Qual foi a época, o ano, mais ou menos, só para a gente ter uma base? Isso foi, o artigo foi publicado em 2005, foi 2004, 2003. 2003, eu acho, 2003. E aí eu comecei a fazer a neuroimagem funcional para entender. Então, a gente sabia com o comportamento o que acontecia nessa interação entre atenção e emoção. Agora, a gente queria enxergar as estruturas cerebrais funcionando. Estavam envolvidas. Exatamente. E aí, a gente foi colher o sinal da atividade cerebral. E aí, nessa época, eu fui fazer um estágio sanduíche, que a gente chama, né, no meio do doutorado. Eu passei 6 meses nos Estados Unidos, na Universidade Brown, em Rhode Island, para fazer análise dos dados que a gente coletou aqui no Brasil. E foi, assim, um desafio, porque a gente acha, né? Ai, na ciência tudo deve ser linear, lindo, maravilhoso. Foi terrível, porque a gente achou um problema nos dados. Eu voltei de lá super deprimida, porque eu falei... O meu orientador, na época, falou assim, Fátima, joga esses dados no lixo, porque tem um problema aqui. Esquece esses dados. Eu falei, gente, como esquecer os dados? E aí, eu levei ainda um tempão... E foi um aprendizado incrível, porque eu aprendi aquilo que estava errado. E a partir desse aprendizado, a gente aplicou toda uma rotina de controle de qualidade nos dados que a gente estava utilizando. Legal. Então, foi um aprendizado em cima do erro, né? Defendi, chegou no final do doutorado, tive minha filha, e foi um desafio defender tese com filho e tal. Dei aula um tempo e tal, e aí comecei no pós-doc também, aí já olhando para a clínica, né, olhando para a psiquiatria. Então, cada vez mais eu saí da faculdade, cada vez mais eu fui me aproximando da psicologia e da psiquiatria, embora seja formada em fisioterapia. E aí a gente começou nessa época, o nosso laboratório, a Eliane tinha formado uma parceria grande com um instituto de psiquiatria, com um laboratório que é chamado Laboratório Integrado de Pesquisa sobre Estresse. Então, é uma equipe de psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas. Aí tem... É multidisciplinar. Multidisciplinar mesmo. Em que a gente estuda o transtorno de estresse pós-traumático, né? Que é o quê? É o principal transtorno, que é a decorrência da exposição a um trauma. Isso. Então, a gente foi estudar a neuroimagem funcional, o processamento cerebral das pessoas que passaram por trauma. Um trauma inquestionável, né? Porque, assim, hoje se fala muito da questão do trauma, que todo mundo tem traumas, mas, assim, no estresse pós-traumático é um trauma que é trauma para qualquer pessoa, independente, né? Então, isso é uma questão que, inclusive, a gente está olhando nesse momento. Por quê? Porque quando você pergunta para as pessoas, então, como é que você descobre os traumas que a pessoa teve? A gente tem um questionário
que não é um questionário qualquer, né? Ele tem que ser validado, ele tem que ter uma validade científica. Então, é uma coisa que é aplicada no mundo inteiro. Tem toda uma estatística só direcionada para esse tipo de questionário, em que você vai mapear todos os traumas que a pessoa passou. Normalmente, mais de 80% das pessoas no Brasil passou por algum tipo de trauma. Uhum. No mundo é por volta de 70%. No Brasil, a gente sabe, porque a gente trabalhou num artigo, num projeto assim, que investigou Rio e São Paulo, a gente viu 83%, 87%. De trauma inquestionável. Uhum. É exposição a traumas que critério do DSM. Perfeito. Tá? Dentro do critério ali. De trauma para dentro do estresse pós-traumático. Americana. Isso. Então, por quê? E aí, depois que você faz o screening dos traumas, a pessoa diz qual foi o pior trauma. Então, pode acontecer da pessoa passar por assalto, tiroteio e tal, mas qual foi o pior trauma? A morte do meu cachorro. Uhum. Então, pode ser, porque, na verdade, o é impacto... aquilo que é individual. Depende de como eu encarei. É que nem o gatilho, né? É. Gatilho é individual. É individual. Uhum. E pode ser que o assalto tenha tido 15 anos e a morte do meu cachorro foi semana passada. E eu tô sofrendo por causa da morte do meu cachorro. Naquele momento. Naquele momento. Então, e aí a gente investiga os tipos de trauma, e isso é uma questão super importante, né? Porque atualmente no DSM os traumas são muito restritos, né? Então, violência física, violência sexual, abuso. E acidentes, né? Como, por exemplo, agora lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Tragédias mesmo. Uhum. E isso é super interessante porque, anteriormente, o DSM também considerava a morte de ente querido como um possível trauma. E aí, isso foi muito questionado na nova edição, porque morte de ente querido todo mundo passa. Todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter. Porém, a diferença é como você reage. Então, por exemplo, na pandemia, né, o DSM, antes da pandemia, deixou de considerar a morte de ente querido um possível trauma para o TEPT. Mas, quando vem a pandemia, você tem a morte de um ente querido que aconteceu longe de você. Aquela coisa de você ter deixado na porta do hospital e só depois de pegar o corpo. Né? Isso foi muito traumático. Muito traumático. Você não saber e você ter todo um contexto de uma pandemia. Então, assim, a morte de ente querido ganha uma cor diferente. Né? Então, tem vários artigos, inclusive a gente está debatendo isso também, que questiona se de fato foi acertado tirar esse critério. Por quê? Porque quando você tira isso do DSM, você deixa de ter a possibilidade de dar diagnóstico para uma pessoa que vai precisar de tratamento. Sim. Então, aquela pessoa passou por um trauma que não é considerado trauma, ela tem toda a sintomatologia, tem toda a implicação emocional. É o quadro clínico do estresse pós-traumático. Exatamente, mas você não pode dizer que ela tem o transtorno. Então, assim, a gente tem olhado muito para isso e olhado para o cérebro para entender o que diferencia a pessoa que sobrevive e não desenvolve o transtorno daquele que desenvolve. Né? Felizmente, são poucas pessoas que desenvolvem o transtorno. A minoria, com certeza. Felizmente, cerca de mundialmente 7%, 8%. Mas quem desenvolve tem um sofrimento muito grande. Né? E tem um impacto... Paralisante até, né? É terrível. Então, a gente quer entender por que a gente pode usar a neuroimagem funcional futuramente, inclusive na clínica. Em que você pega um doente, digamos, que a pessoa passou lá, né, as enchentes no sul. A pessoa pode ter vivenciado situações altamente traumáticas e você pode ter medidas que possam ajudar a prever se essa pessoa vai desenvolver o transtorno ou não. A chance que ela tem de desenvolver o transtorno. Se ela tiver uma grande chance, você tem como ter medidas protetivas. De forma que ela pode não desenvolver o transtorno a partir de uma psicoterapia dirigida, a partir de uma terapia medicamentosa. Então, a ideia é essa, né? A gente compreender como... É atuar antes do fato, né? Exatamente. Não é só, ok, funciona dessa forma? Sim. Como é que eu posso ajudar as pessoas com isso? Né? E será que as pessoas com determinadas... Aí tem outros pesquisadores, né? Será que tais medicamentos funcionam melhor nesses tipos de traumas do que nesses? Nesse padrão de sintomas do que nesses? Enfim, então acho que a pesquisa vai nesse sentido, né? Então, e aí
Bom, eu estava falando da minha trajetória. Não, mas você está falando Mas tá uma indo coisa muito tão bem, bonita. tem sentido. Que você está falando que as pesquisas estão conduzindo a uma medicina cada vez mais individualizada. Sim. Que a gente não Exatamente. pode botar tudo no mesmo caixote. Não, porque de foi jeito o que você nenhum. falou, quem desenvolve, por exemplo, o 11 de setembro. Exato. A gente viu ali, basicamente, uma minoria desenvolveu estresse pós-traumático, se esperava muito mais, e não foi o que aconteceu. Sim. Tipo assim, ali foi uma coisa... Foi o primeiro trauma transmitido ao vivo. Ao vivo, Pra todo mundo. exatamente. Talvez tenha sido, porque teve gente que fez de ver. Sim. E teve gente que estava lá que não fez. Isso é muito Olha que interessante. loucura, né? Porque eu acho que o estresse pós-traumático, ele abriu um portal aí no 11 de setembro. Exatamente. Assim como situações, né, de violência, eu me lembro de várias que a gente tem uma transmissão massiva na mídia e que eu tenho memória até hoje e que impactaram como eu ando de carro com a minha filha, por exemplo, né, por muito tempo. O João Hélio. Exatamente. Com certeza. Exatamente. Qualquer pessoa que tem filho Remete àquela situação do João Hélio, daquela criança que foi arrastada. É Não tem inevitável. como. Não tem como. E aí eu passei a observar isso. Eu com ela ainda, minha filha sempre foi muito grande e tal, assim, alta, e aí eu me lembro que ela ainda numa idade muito precoce, eu passava a colocá-la no banco da frente, de tanto medo que eu tinha. E aí você expõe a criança a outro Outro risco. risco. Sim, sim, sim. Mas era menos sofrido para sua Não, mente. mas o cérebro dela optou por uma... Sim. Foi Que é uma sequestrado forma por de uma garantia. emoção de defender sua filha a qualquer custo. Sim. Tamanho. Então, assim, eu me questiono nessa transmissão massiva pela mídia, o impacto que isso tem nas vidas das pessoas, que você pulveriza para o país inteiro um trauma e que, na verdade, não é considerado trauma, porque não é com pessoa querida, não é com familiar. Pra gente, né? Pra mãe dele, Para ele, sim. Com certeza. Eu digo assim, para o critério DSM. Sim, Então, sim. você pode sofrer horrores, mas não é um familiar e tal, isso não é critério para o DSM. é muito injusto. Não é? Não Totalmente injusto, porque depende, né? Assim como, por exemplo, houve um caso, que foi até um estudo de caso, está publicado, de uma moça que, quando jovem, assistiu um filme de terror e que abriu um quadro clássico de TEPT. Que coisa. Dentro daquele filme. A partir A partir da daquele exposição filme, daquele filme. Só que não é critério para o TEPT. Então, assim, Mas o quadro clínico era soberano de TEPT. E aí, como é que você lida com isso? Né? Então, assim, eu acho que na verdade, o critério mais controverso do transtorno, né? O critério de entrada. Então, isso está sendo muito discutido. Pós-pandemia está sendo discutido à exaustão, porque tem implicações financeiras também, por conta de convênio. Exatamente. Né? Exatamente. Porque clinicamente, o quadro clínico do TEPT é soberano. Exatamente. Ponto. É inquestionável. Agora, os critérios para qualquer tipo de assistência e de tratamento, de psicoterapia é outro, que aí passa pela questão dos convênios. Exatamente. E os militares, né? Então, os militares têm uma altíssima exposição a trauma, assim como policiais, bombeiros e tal. E aí você cria uma questão legal ali, jurídica, né? Porque eles estão mais expostos. Exatamente. Bem mais Bombeiro, expostos. né? E aí você tem também que pensar em estudar até para prevenir. Então, sabe-se... No caso das corporações, né? No caso das corporações. Então, eu sei que determinadas práticas podem, por exemplo, aumentar o otimismo. A gente tem dados sobre isso, né? O apoio social são coisas que são protetivas contra o desenvolvimento. Então, você tem que estimular práticas que aumentem essas características individuais de modo a proteger essas pessoas que vão ser muito expostas. Então, o que você está dizendo, me corrija se eu estou interpretando errado. Que quando você está num acontecimento trágico, vamos supor, vamos voltar lá às enchentes do Rio Grande do Sul. Sim. Que essa mobilização de voluntários da sociedade, isso minimiza... a questão traumática para eles. Sim. É como se você, no meio do caos, observar que tem pessoas
que se importam e que de alguma maneira estão tentando ajudar, é como se desse uma sensação de que eu não estou perdido totalmente. A humanidade de alguma maneira se manifesta para minha dor. Totalmente É isso. Inclusive, isso é uma questão muito importante que eu acho que a gente tem que falar, que bom que você falou sobre isso, é que a gente tem uma visão deturpada de que frente a uma catástrofe, as pessoas correm cada uma por si. E não é verdade. Não é verdade científica. Pelo contrário. É o contrário. A gente sempre corre para ajudar, a gente busca proximidade. Isso daí é assim, não há dúvida alguma sobre isso. Isso daí a gente já viu muitas vezes. E aí você desperta ainda mais um sentido de cooperação, que é um traço da nossa espécie. Então, assim, eu sei que as pessoas vão falar assim, mas e aquele caso, e tal situação, cada um por si? Sim, existem casos anedóticos, a gente pode apontar várias situações em que, de fato, tem pessoas, inclusive disfuncionais, que têm, às vezes, um comportamento esquisito. Mas o traço da espécie é altamente cooperativo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Exato. Quando eu escrevi Mentes Perigosas, que é sobre psicopatas, dessas pessoas que não têm empatia, são indiferentes, primeiro que são minoria absoluta. Exatamente. Graças a Deus. É. Às vezes eles fazem um estrago grande porque eles se locomovem em situações de poder e acabam tendo poder de destruição muito grande. Sim. Mas não é isso que as pesquisas, na época eu usei algumas pesquisas, a gente vem com um código de generosidade e compaixão de fábrica. Sim. Eles é que vieram com ele desligado. Mas vamos supor... Deu defeito. Não ligou. É. Não foi ligado. Pode ser que a gente descubra uma tecnologia de ligar aquilo, mas está lá. Né? A gente, a espécie humana, todas as vezes que nós fomos colocados em perigo, e a pandemia mostrou isso, a guerra mostrou isso, desperta na gente um sentimento de pertencimento. Né? De pertencimento podia ser comigo. Sim. Né? Aquilo ali. Por isso que a gente chora. Hoje mesmo a gente estava aqui, recebeu um telefonema de uma amiga, ela falou assim, eu estou tão angustiada, eu acho que é porque eu estou vendo muito essas questões das enchentes do sul. Falei, então, amor, fique tranquila, porque eu já chorei algumas vezes, estou super chorosa, mas não vejo isso, não vou te dizer, tipo assim, amor, toma um remédio. Não toma nada. Porque isso faz parte da minha humanidade. Tem que viver. Faz parte da minha humanidade. Ela falou assim, não, tá tudo bem com os meus filhos, tá tudo bem com meu marido. Eu falei, nós também, tá tudo super bem. Mas a gente fica mais sensibilizado, porque podia ser com a gente, entendeu? Nós estamos dentro desse pacote de fragilidade que o ser humano é. Claro. E é interessante, assim, porque e tem isso, né? Você desperta essa coisa de colaboração. E aí, assim, tem duas coisas que eu acho super relevantes sobre isso. Uma é que a pandemia por Covid, ela foi um enorme desafio para a gente. Por quê? Porque foi uma catástrofe mundial. E como catástrofe, ela nos motiva a procurar proximidade dos outros. E a proximidade era exatamente o que fornecia risco. Exatamente. E assim, e diferente, por exemplo, da epidemia de varíola e tal, né? Se você tem lesões na pele, você vê o perigo. Com a Covid a gente não via. A pessoa podia aparentar total. Então, uma tossezinha seca, vagabunda, aquilo que eu falei, da pessoa levar para o hospital uma pessoa e buscar o cadáver. Exatamente. Lacrado. Exatamente. Sem poder ver. Sem poder ver. Então ele fala. Tocar. Horrível. E aí ele chama do descompasso evolutivo, porque você tem esse drive, né, de buscar as pessoas e você não pode buscar. Então, isso gera um nível de sofrimento. Então, tem gente que fala, a pandemia foi um experimento de saúde mental mundial. Foi. Porque colocou todo mundo em sofrimento, né? Então, acho que isso é uma coisa... E por isso justifica muito que a gente estude muito o impacto da saúde mental, que foi enorme. Né? Então, a OMS aponta que houve um aumento cerca de 25%, né, nas taxas de depressão, ansiedade no mundo inteiro. Com certeza. E 20 a 25 foi, tanto de transtornos ansiosos quanto de transtornos depressivos. E o suicídio disparou. Exatamente. É porque a gente tem uma imprensa que ainda não fala do suicídio. Deveria falar, deveria mudar a forma como fala. Sim. Porque fala-se errado e aí fica com aquela sensação, não vamos falar porque senão vai inspirar.
Sim. Só inspira se você só fala de suicídio quando morre alguém famoso, Sim. que é muito admirado, e aí aquilo comove uma legião de fãs. Agora, quando você faz um estudo científico disso, não é para inspirar ninguém. Pelo contrário, é para inspirar você como evitar. Sim. Né? E como identificar o perigo que alguém está próximo ou não. É o que eu converso muito, assim, eu tenho trabalhado muito a questão... Durante a pandemia, eu me aproximei mais dessa... especialmente entender a saúde mental dos pós-graduandos dentro da UFRJ e da população universitária, na verdade, do Brasil todo, junto com a Letícia de Oliveira, a minha superiora da UF, enfim, várias universidades. A gente fez um estudo no Brasil inteiro para entender... como estava a gravidade dos sintomas de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático. Pós-pandemia? Durante a pandemia. E a gente viu que é uma situação bastante alarmante, assim, né? E que não é só dentro das universidades, mas no Brasil todo. A gente tem artigos mostrando, durante, assim, no pico da pandemia... chega a 70% as pessoas que têm sintomas compatíveis. Quer dizer, não é que ela recebeu o diagnóstico. Sim. Né? Se você apresenta, ela pede para ela preencher um questionário... Talvez não preencha o critério diagnóstico, mas tem os sintomas. Tem os sintomas. E sofre com isso. Exatamente, que é o que é mais importante. Exatamente. Se sofre, se tem sofrimento. Você está tendo sofrimento. E se tem impacto, então você precisa atentar para isso, né? Então, foi nessa época que eu comecei a olhar mais para isso e para tentar entender, né? Como é que a gente vai pensar a saúde mental dentro da universidade, inclusive pensando em políticas que possam ser empregadas para você lidar com essa situação. Porque durante a pandemia a gente teve, não só a pandemia, mas a gente teve um governo complicado. A gente teve a corte de financiamento para as universidades, a gente tinha uma insegurança absoluta, né? Os estudantes de pós-graduação, eles não podiam ir para a universidade para fazer os experimentos, e ele falava, e aí, como é que eu vou defender minha tese? Como é que eu vou publicar artigo? Como é que eu vou fazer? E, ao mesmo tempo, precisando desses estudos. Então, assim, isso foi um fator de agravamento muito grande. Especificamente no meio universitário. E muito no Brasil. Né? Então, a gente no meio universitário do Brasil. Exatamente. Assim, há artigos que mostram no mundo todo uma piora. Mas no Brasil, a gente diz que a gente soma o efeito Brasil. Né? E que a gente agora está se recuperando lentamente, mas a gente ainda tem uma série de questões, né? de precarização dos espaços da universidade, né? Do financiamento, porque a gente tem, no momento, uma universidade que é plural, né? Que ela tem pessoas de diversos backgrounds sociais. Então, a gente começa a ter uma demanda muito maior para você não só inserir essas pessoas na universidade, mas que elas possam ser mantidas, né? E a gente ainda não está preparado para isso. E possam também ser produtivas. Exatamente. Mantidas e mostrarem o que elas têm para mostrar, Exatamente. Que é um diferencial. É muito importante, né? Então, e aí, assim, durante a pandemia, eu comecei a migrar para esse lado, então eu tenho focado bastante nessa área, né? E, então, assim, eu saí lá da fisioterapia e fui migrando para saúde mental, né? E tô totalmente cada vez inserida. mais está ali dentro. Tá cada vez mais apaixonada. Apaixonada. O olho brilha. Você notou? Ela no início lá da fisioterapeuta do pós-cirúrgico, cardíaco, estava ali. De repente foi um brilho total. Isso é muito legal, a gente tá onde tem que estar. Né? É muito bom. Faz uma diferença. Eu adoro, assim. Não, e o comportamento é algo que, pelo menos assim, pra gente que é dessa área, fascina. Fascina. Né? Tudo que tá ligado à pesquisa, à leitura, algo que tá vindo novo, como uma forma de ajudar, é muito bom. É muito incrível. Não, entender a complexidade humana, a gente não vai entender nunca, né? Nunca. Eu digo que eu estudo, porque eu tenho uma sobrinha neta, ela fala assim, mas você estuda tanto, tititi? Eu falo assim, olha, falar a verdade para ter mais dúvidas. Aí ela olha assim, não entendi, mas você um dia vai entender. É aquilo, né? Você chega no mestrado, acha que muita gente sabe muito. No doutorado, algumas pessoas sabem. Aí no final você fala, gente, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Sempre. E o legal é a gente ter essa humildade de,
Olha, não sei nada, mas assim, eu acrescentei subi um degrauzinho na escadinha. Gerei outra dúvida. Anti-ignorância, eu gerei mais um pouquinho. É. E você lidar com isso, que a gente não vai saber tudo, não tem como saber tudo, mas eu acho que isso também fala de saúde mental. Muito. Eu falo para as alunas, olha, se você não conseguir lidar com a dúvida, você não pode seguir a carreira acadêmica. Não, você não pode nem viver. Exatamente. Porque viver é uma instabilidade absoluta. Exatamente. Entendeu? Não tem nada previsível. Nada. Tudo que você planejou pode de uma hora para outra acabar. Sim. Então você tem que estar preparado, literalmente, para ter altos e baixos, e tudo bem. Faz parte e aí do você processo. falou que a tua primeira pesquisa foi das células cardíacas, né? Na verdade, Não, da transmissão de um gene de conexinas para células tumorais. para células tumorais. É. Né? Aí você vê que se você pegar um eletrocardiograma, ele é que nem a vida da gente. A gente sobe, desce, tá bem, daqui a pouco tá mal e tá Gostei bem. da analogia. É que é a absoluta instabilidade. Eu digo assim, Sim. o dia que você descobrir e aceitar que a vida é absolutamente instável e que você vai ter que ser feliz dentro dessa instabilidade, é quase como ser feliz pegando uma onda que vai arrebentar. O surfista, ele pega a onda sabendo que a onda vai arrebentar. Mas ele é muito feliz naqueles segundos, 2, 3 segundos de tubo, né? Que eles descrevem aquilo como se estivesse vendo Deus. Sim. Eu adoraria. Se tivesse mais nova, eu ia pegar a onda do tubo, porque os meus pacientes descreviam... Não dá mais. Não dá mais, Fátima. Mas eu tenho um paciente que disse que tem um simulador de ondas no Japão, que pode me dar uma ideia do que seja isso. Então pode ser. Mas é instabilidade, a vida é instável. E eu acho que a gente tem que pensar, aí a rede social, né, traz essa ideia de felicidade constante que ninguém tem, de uma vida fake. E eu acho que, inclusive, aí, né, a saúde mental dos jovens, ela está né, eles estão em sofrimento, especialmente os jovens que entraram na adolescência, né, durante a pandemia. Você deixa de ter convívio social, você passa a ter convívio só virtual, você não desenvolve uma série de habilidades sociais e você tem essa geração dessa ansiedade, né, de que a minha vida não é perfeita como a do Instagram, que não é uma vida, né? Que não é nem fake. Felicidade, né? É alegria imediata. Felicidade é outro conceito. É outra coisa. Porque a felicidade é uma coisa que você aceita as instabilidades e está feliz. Exatamente. Ok. Agora, é a coisa da necessidade de prazer absoluto, imediato, tá tudo perfeito o tempo todo. É triste. E a gente fala, né, que a mídia, eu acho, né, as redes sociais, enfim, elas acabam criando uma forma de conexão que não é a conexão de pessoa com pessoa, né, analógica, digamos. Analógica, exatamente. Não é uma conexão analógica. E que isso é decisivo para a nossa saúde mental. Né? Então, tem uma série de trabalhos, inclusive uma meta-análise muito importante, que fala sobre solidão. Né? E como a solidão impacta a saúde física e mental das pessoas. Tem uma matéria da BBC aí, não tem? Bru, você agora a identidade está revelada. Ali, como a solidão pode fazer mal à saúde física e mental. Então, fala um pouquinho pra gente. Exatamente. Então, obesidade, problemas cardíacos, né? Muita. Aí você pode pensar doenças autoimunes, qualquer. Então, assim, tem estudos que pegam assim uma infinidade, vários artigos que mostram que, de fato, a solidão ela é extremamente deletéria para a saúde física e mental. E tem mais, eles calcularam que o aumento da mortalidade, né, que está associado em pessoas solitárias, é tão grave que é como se você, eles fizeram um cálculo, se eu não me engano, fumasse comparativo ao cigarro. 17 cigarros ao dia. Eu li isso. Não me lembro, mas era comparativo ao fumante, exatamente. Sim. Agora eu não me lembro o número exato, mas então, assim, para você pensar como isso é grave, né? Então, você estar isolado socialmente é extremamente deletério. Essa solidão autoimposta, né? A que solidão essa coisa percebida. É percebida e aquela coisa, quer estar com gente, não está. É essa coisa desconfortável. Exatamente, porque a gente fala que o ser humano ele tem uma necessidade natural de formar elos positivos, ainda que em mínimo
em número mínimo. Então, você pode ser uma pessoa que não forma laços com muitas pessoas, mas você tem que ter os laços mínimos, né? Isso é importante para a nossa sobrevivência. E é interessante porque, se você parar para pensar no gênero humano, né? O gênero humano, que aí não é só o Homo sapiens, né? O Homo erectus, o Homo neanderthalensis. Então, desde que o gênero humano está no planeta, tem uma pesquisadora muito interessante, ela fala que 99% do tempo do gênero humano no planeta, nós fomos coletores e caçadores. Isso mesmo. Então, assim, só há 12 mil anos, aproximadamente, que a gente desenvolveu a agricultura e a gente passou a ser sedentário. E qual é a forma de vivência dos coletores e caçadores, né? E que está nos nossos genes, porque 12 mil anos não é nada. É 1% do tempo que a nossa espécie está nesse planeta, o gênero humano, na verdade. Então, os coletores e caçadores, eles vivem em pequenos bandos cooperativos, em que todos estão trabalhando em conjunto. Você não carrega bens, você forma laços. E garantem a tua sobrevivência. Garante os laços. Exatamente. Não o acúmulo de bens. Não é o acúmulo de bens. E nessa situação, você está isolado socialmente, é risco para a sobrevivência. Então, naturalmente, ao longo de todos esses milhares de anos, só sobreviveram os organismos que tinham essa propensão a estar juntos, a cooperar. De maneira harmônica, né? Não de maneira competitiva. Exatamente. Então não havia... Assim, agressão é uma coisa e violência é outra. São coisas diferentes, né? Então, a maior parte do tempo a gente foi cooperativo e é cooperativo. E isso garantiu a nossa sobrevivência. Então, se você parar para pensar que a espécie humana, né? A gente não tem uma força descomunal, a gente não tem garras, a gente não tem... Nem pelo. A gente... Não tem nada que sobreviva ao frio. Nada. É um organismo eu costumo brincar, Fátima, eu falo que a gente é um animalzinho mequetrefe. Exatamente. Né? A gente não tem grandes músculos, a gente não tem pelagem, a gente não tem pele, né? Feito um urso, a gente não tem velocidade. Exatamente. O que nos diferencia, que faz com que a gente, na verdade, cause esse estrago que a gente está causando no planeta? O fato é que a gente consegue trabalhar conjuntamente. Então, isso foi decisivo para a nossa espécie. Com certeza. Então, isso está... Porque 12 mil anos não é nada para você modificar uma espécie. Então, a gente continua tendo as mesmas características desses humanos, coletores e caçadores. E é interessante porque os estudos mostram que quando você... se você estudar a atividade do cérebro durante uma situação em que você causa dor física, então o pesquisador vai lá e aplica uma sonda de calor dolorosa na pele da pessoa e vê quais são as estruturas do cérebro que estão ativas. Beleza. E aí, nessa mesma pessoa, ele mostra fotografias que evocam uma sensação de rejeição social, né? Que, no caso, até eu não participaria desse estudo, porque eram fotos do ex-parceiro que tinha rejeitado a pessoa. Nossa. Entendi. Terrível. Entendi. Né? Então, era exposição à rejeição afetiva. Total. Exatamente. Afetiva. Né? Não era nem social, era uma rejeição Terrível. afetiva. O que acontece? As mesmas regiões do cérebro se ativam. De dor. Da mesma forma. Da dor. Da dor quanto de uma dor física da rejeição. com a da rejeição. Exatamente. A dor física e a rejeição têm o mesmo sentido. Então, para o cérebro, é a mesma coisa. E aí você para pensar. Quando você sente dor, o que acontece? Você para tudo que você está fazendo para prestar atenção na dor, porque é um risco para a sobrevivência. Então, a rejeição, da mesma forma, o cérebro interpreta... É interpretado como um risco de sobrevivência. Um risco para sobreviver. Porque para a nossa espécie Sim. Então, é um gerador de sofrimento imenso. E aí, quando você está numa situação de rejeição, você não consegue fazer prova, você não consegue ter bom desempenho. Então, você fica absolutamente ligado naquilo. Exatamente. É quase um pensamento obsessivo em relação à situação de rejeição. Exatamente. Você está falando uma coisa tão interessante que eu lembrei. O transtorno de personalidade borderline, né? Eles são hipersensíveis à rejeição, principalmente afetiva. Se a gente olhar essas imagens, deve trazer mesmo. Quando eu estava estudando, tinham neuroimagens que colocavam que que acendia o sistema límbico em termos de alarme quando a pessoa pensava em ser rejeitada. Sim. Só em pensar. Só em pensar. Então é um estado
de alerta e sofrimento muito grande. Muito grande. Como se fosse uma dor. Agora, com esse estudo Tem todo teu, sentido. depois até vou querer o estudo dela para É poder incrível. completar a revisão do livro. Eu só tinha um. Não, tem vários. É muito interessante. Legal. E aí você para pensar em todas as situações de bullying, as situações de racismo, de Não, todas perfeito. as formas. É. Rejeição. De todas as rejeições. Todas as rejeições. E- Psicofobia, Sim. racismo, tudo isso. Tudo. Né? E, inclusive, na verdade, é uma forma até de você vender coisas. Por quê? O Sim. que a mídia faz muitas vezes? Olha só, você não é assim, tá vendo? Nossa, olha só, tá vendo como seu filho não dorme? Todos os bebês dormem à noite. Mentira. Só o seu não dorme. Por quê? Porque você não compra o óleo com lavanda de não sei o quê. Porque Aham. se ele comprar... você não tem o batom X. Então você é excluída. Por isso que você está Não, sendo você está falando excluída. uma coisa sensacional. Hoje, toda a neurociência do marketing Sim. é feita em função Da rejeição. da rejeição. Você vai Se buscar você não ser tiver incluído. isso, se você não tiver vai isso, ter você isso, não é vai dessa ter turma. acesso. Você está falando uma coisa sensacional. A gente, há poucos dias atrás, teve o caso daquele menino, Carlos, né? Que morreu vítima de agressão, de bullying. Sim. E isso é uma coisa, assim, tão violenta que Sim. eu espero que isso não passe tão batido como as pessoas estão falando. Sim. Porque bullying é uma coisa pesada, gravíssimo. gravíssima, e está ocorrendo numa proporção enorme. Sim. Enorme. As pessoas cada não vez têm mais. uma escola que não tenha caso. Se a escola botaria aqui não tem bullying, essa escola está fazendo fake news. Sim. A questão, né, todas têm hoje, e é De já há formas bastante diferentes, tempo. mas tem. Tem, mas é bullying. É Né? bullying. Sim. A questão é, estamos nos preparando para enfrentar, ou estamos Sim. tomando medidas para enfrentar, mas dizer que não tem Não, é gravíssimo. é propaganda enganosa. E aí, assim, eu vejo muitas pessoas quando eu começo a falar da cooperação e tal. Poxa, mas por que a sociedade está assim? Bom, a sociedade não foi assim até agora, assim, né? Eu acho que a gente... Até quando éramos Coletores e até caçadores, 12 mil né? anos atrás. Porque as pessoas... Isso que eu tô falando, que a gente tem que começar a dar noção de tempo para as Sim. pessoas, porque as pessoas falam, não, mas sempre foi assim, desde que eu tô viva. Não. Mas você tá Não. viva, querida. Agora. É uma centelha ali. Você vai ouvir uma pessoa de 20 anos falar, sempre foi assim. Não, não foi Não assim. foi assim. A gente tem que raciocinar como espécie, não como indivíduo. Exatamente. E aí, assim, dando nome, né, àquela pesquisadora que fala dos 99% do tempo, ela chama-se Darcy Narvaez. E aí ela que trouxe essa coisa do 99%, e aí ela chama atenção, ela critica muito a sociedade estadunidense, né, pela forma como se cria as crianças. Por quê? Porque ela fala, olha, se você olhar a enorme maioria do tempo que a gente está aqui, a criação das crianças foi como? Colo à vontade, interação, não é a mãe que cuida, é a mãe, é o pai, é o tio, toda a comunidade do grupo tá ali atenta para aquela criança. Por quê? Se você tiver desatenção, ela vai ser predada, né? Ou ela vai se perder, ou ela vai se machucar, ou ela vai ser predada. Então, para garantir a sobrevivência da espécie, né, você tem uma sociedade altamente cooperativa. E ela descreve todas as características do cuidar das espécies, dos grupos de coletores e caçadores, que é amamentação livre por muito tempo, todos cuidam, o brincar livre e interagindo entre crianças de diversas idades e adultos. E ela fala, o que você está fazendo na sociedade agora é o quê? Né? Desde a Revolução Industrial e tal. É o contrário, a maternidade é um problema, né, criado pela sociedade. Um problema individual seu que teve que o você filho. tem que se virar. Exatamente. E você tem um X tempo só para conviver naquela amamentação. E o E quê? que a 4 gente sabe meses. que cada um reage de uma forma. Exatamente. Não, mas não Cada tem essa criança. coisa de todo mundo, a sociedade inteira tem que acolher Exato. aquela criança. Sim, É um ser vivo, é um novo membro da espécie sim. Pra que a gente toda a deveria comunidade. olhar como E que não também nosso. E que não né? é. E que não é assim. E aí você cria pais culpados, especialmente mães cheias de culpa, porque ela tem lá todo o drive de cuidar daquela criança, né? Não vou questionar a maternidade, quem não quer ter isso daí não está sim, entrando não estamos em nem questão. discutindo isso. Mas
você tem toda uma motivação para estar com a criança, mas aí chega o empregador falando, 4 meses, você vai botar na creche, vai ficar ótimo na creche. Só que você manda a pessoa para uma creche onde tem várias crianças, imagina, uma pessoa para cada criança já é pouco. Você vai ter uma pessoa para várias crianças. Para 20, razoável. Eles vão ter que aprender a sobreviver. Vai ter que se virar. Então, a criança vai estar privada de colo, privada de contato. E, muitas vezes, aquela pessoa que está ali cuidando, ela também está em sofrimento, porque muitas vezes ela deixou o filho dela numa situação pior. A maioria. Exatamente. Né? Então, assim, não questionando essa pessoa, mas pensando no sofrimento dela também, né? Então, você cria toda uma sociedade adoecida porque você não olha para a infância. Verdade. Então, assim, como é que você quer que essa criança se desenvolva afetiva, cooperativa e tal, sem dar aquilo que é primordial? Né? Ela cada vez fica mais individualista. Dá essa humanização. Exatamente. Que só com o outro é feita, né? Exatamente. E aí você... E cada vez mais, né, com os gadgets eletrônicos, e você... Ai, tá chorando. Toma aqui o celular. Então, você deixa de aprender a conviver. E a controlar a sua emoção. Exato. A se frustrar. Exatamente. Porque ali você está alimentando, né, a recompensa e frustrando controladamente. Então, você não sabe aceitar ou não, você não sabe... Então, assim, a gente está criando um sistema, uma sociedade muito adoecida. Então, assim, eu me questiono e as pessoas muitas vezes, não, mas não é assim, porque eu vi, desde que eu nasci é assim. Não é. A gente tem que repensar a nossa visão de sociedade, como a gente cria as crianças, como a gente interage, né? É isso que eu tô falando, a gente tem que refazer a nossa visão de mundo como espécie, não como indivíduo. Exatamente. Porque até, por exemplo, quando você tira do teu peito os 4 meses e vai para uma creche, a criança ali ela vai ter que se individualizar para se proteger. Já começa a dar um passo muito anterior na hora, porque para individualização é 5, 6 anos. Aí você joga isso para meses. Exatamente. Então, o conceito de grupo, de compartilhar, de ser tudo, de sermos todos juntos, é desfeito. E aí você entra em questões, por exemplo, teve não sei se vocês acompanharam isso, não comprem esse livro, por favor. É contraindicado. Contraindicado. Mas um livro que falava que, como é que acho que é? Crianças francesas não fazem mãe, uma coisa assim. Crianças francesas não fazem mãe, isso mesmo. Que ensinava o quê? Para a criança dormir bem. A gente erra, porque a gente é muito, né, latino e tal. O que você tem que fazer? Olha o absurdo. Você pega e coloca a criança no berço, tranca a porta e deixa ela chorar até cansar. Que absurdo. E tem uma coisa, né? Cada vez você deixa ela chorar por mais tempo. Até o ponto em que ela não vai chorar mais. Gente, olha só o nível de gravidade que isso tem. Realmente ela vai parar de chorar. Sim, mas ela por vai, que ela vai desistiu. Exatamente. É desesperança. Desesperança. E se você vir qualquer animal, que é mamíferos... Eu vou te dizer, essa criança que foi exaurida na desesperança, ela vai suportar relações tóxicas muito facilmente. Você cria uma ideia de relacionamento. Não adianta chorar, né? ninguém virá. Não adianta pedir ajuda, ninguém virá. Então as pessoas não têm noção do tamanho. E aí você vai achar que aquilo é normal e vai permitir cada vez mais o tipo de violência que vem acontecendo. Exatamente. Gente, isso é solitária, né? Isso é grave demais. Esse livro realmente foi escrito por algum nazista. Olha, ou descendentes, assim, com herança epigenética, eu não sei, mas assim, é detestável. É detestável, realmente. E é interessante porque isso remete a um comportamento animal que é muito interessante, do ratinho, que é chamado desamparo aprendido. Que é o quê? Você pega o ratinho, bota ele numa bacia com água leitosa e bota uma superfície embaixo. Ele vai nadar e vai aprender onde está a superfície e vai para lá. Vai se condicionar. E aí, depois, você faz isso várias vezes, ele rapidamente identifica onde está a plataforma. Depois, o que você faz? Tira a plataforma. E ele vai nadar e até tentar... Ele vai chegar a um ponto que ele vai desistir e ele vai se afogar. Exatamente. É o desamparo aprendido. Isso é estudado em laboratório. Sim. Né? E então, você está induzindo isso. Por quê? Qualquer animal, especialmente mamíferos, né?
Se ele é deixado, é um infante, né, novinho, ele é deixado fora do contato de supervisão de um adulto, ele vai chorar. Todos choram. E a leoa, se ela se afasta por muito tempo, ela vai chegar e eles vão estar predados, porque eles vão estar chorando. Isso é uma resposta normal, né? E aí, o colo, na verdade, né, a proximidade, é o que acalma. Então, assim, tem um estudo que é a coisa mais... Que é a nossa conexão também. Conexão de pele com pele, com Sim. pele, é calor, que faz né? a conexão afetiva mesmo, a cola Exatamente. afetiva, né? Exatamente. Mamíferos são assim. Exatamente. E é interessante porque, assim, os livros de neurociência todos... tem um livro que agora tem isso, mas tem de uma forma meio torta. Eles falam dos sensores que a gente tem na pele, né? Então tem o sensor de dor, sensor de calor, sensor de tato. Só que eles não falam de um tipo de sensor específico para carícia. Então a gente tem um tipo de neurônio que é só para carícia, para detectar o carinho sobre a pele. Que lindo. É lindo. Tem nome? Então, é um mecanismo... Essa percepção? Não, é o tato afetivo. É o tato afetivo. Tato afetivo. São neurônios diferenciados. Não sabia disso, que bacana. Eles são bem fininhos, eles são parecidos com os neurônios que detectam dor. Uhum. Só que eles detectam só a dor carícia. e amor coisa... ali pode... Olha a confusão. Aí... Olha a confusão do desamparo. Aprendido. Mas eles percorrem caminhos diferentes. A estrutura é igual, mas o caminho é diferente. Então, a gente tem sensores especiais só para isso. E os livros, na verdade, ignoram isso, né? Mas tudo bem. E eles são tão potentes que, se você olhar, tem estudos mostrando, assim, bebezinho recém-nascido, prematuro, na UTI. E o bebezinho, ele tem que fazer uma perfuração no calcanhar, que é dolorosa e tal. Qual a resposta que o bebezinho tem? É chorar, se agitar e o coração dispara. Isso. Né? A gente reconhece que ele está tendo dor, ele não é capaz, obviamente, de dizer que está com dor, mas a você... gente vê o sinal de estresse. Isso. E dor aguda. E aí, o que eles fizeram? Pegaram e fizeram esse procedimento de furar numa situação controle, né, que não tinha a manipulação, e a outra situação, a pessoa aquecia as mãos e fazia carícia. Nele. Aquecida. Com a mão aquecida. Completamente diferente. E aí, porque o no que caso acontece... a vasoconstricção, então você tem a percepção da carícia. Então você está estimulando essas fibras C. O que acontece? O bebezinho não chora, não se agita e não tem taquicardia. Mesmo tendo o estímulo de dor. Exatamente. Então, para pensar como isso é potente. A carícia como aliviando a dor do bebezinho. Porque isso é extremamente potente. Você está me fazendo lembrar, eu trabalhei muito tempo em psicologia hospitalar. E aí a gente é neonatal. E na neonatal a gente tem uma relação muito interessante que a gente pega antigamente, né? Foi cada vez mais comprovado, e eu peguei justamente a época da neonatal, onde ainda estavam sendo discutido a presença dos pais dentro da neonatal ou não. E aí, o nosso trabalho era fazer o acolhimento àquela mãe que teve que ser afastada logo do bebê para ficar ali na neonatal. E aí, por tempo, foi cada vez mais comprovado a recuperação da criança na neonatal, passando por toda essa dor, e tem muito sentido isso que você está falando. Sim. Porque cada procedimento que fazia, com aquela mãe estando do lado, botando a mãozinha, totalmente diferente. Fazia todo um significado. E aí a gente viu o batimento, como a Ana colocou aqui. Porque a comunicação era exatamente pelo batimento cardíaco. Exatamente. Isso percebia nitidamente. E quando... A sincronização. E era muito interessante a forma quando a mãe, por algum motivo, ela teve uma dificuldade de estar presente, porque às vezes acontece, a criança vai para neonatal, mas a mãe também precisa de uma recuperação. Sim. A presença desse pai. Mas também era diferente. Quando a mãe, que estava ali o tempo todo com aquele nenenzinho na barriga, mas para o pai. E mesmo assim, aí era a voz desse pai falando. Sim. Isso lembra... Tem todo sentido. Já viu a Mamãe Canguru? É um projeto que foi desenvolvido na Colômbia há já mais de 25 anos,
Que é isso, o bebê prematuro, assim que possível, você coloca ele colado no corpo da mãe ou do pai. Maravilhoso. Enrolado. Por quê? Isso mantém temperatura, tem o toque afetivo, e você, assim que possível, dá a alimentação pelo amamentar. Uhum. E é tão legal isso, porque assim, eles se recuperam muito mais rápido. E aí teve um estudo que acompanhou essas crianças 25 anos depois. E viu que aquelas que receberam esse tratamento, né, da mamãe canguru, tinham menos problemas na escola, tinham um desenvolvimento mais saudável. Mais segurança, né? Sim, porque isso é extremamente importante. Aí eu brinco sempre com os meus alunos, falo assim, poxa, quem é mãe, pai, aqui a maioria não é, mas fala, olha, se você tem um bebê chorando, e aí você pega no colo, o que acontece com o bebê? Para de chorar, óbvio. Aí você devolve ele pro carrinho, o que acontece? Ele chora. Aí, o que as pessoas falam pra você? Ah, ele tá te manipulando, Imagina, né? o bebê vai manipular. Como? Como? Não, aí você vê a maldade. Não é? Falei, gente, Pensar bebê uma de coisa 6 não tem meses, de um como. ano, não vai. Então, por que ele tá chorando? Gente, porque é inteligente e é saudável. Ele quer estar colado. E isso é decisivo para o desenvolvimento dos bebês. Só que aí você gera uma situação de culpa, não. Olha só, você tem que desenvolver a independência do seu filho. Meu Deus, com 1 ano, não. Assim, independência vai lá para a adolescência. Nessa idade... E num processo que ele vai começar a dar os primeiros passos para fora. Exatamente. Ele vai. Cada um tem Mas seu tempo. É tão bacana quando vai na adolescência, se tudo deu certo, ele começa a ir, mas ele chega, eu me lembro meus sobrinhos, eles chegavam de madrugada e queriam contar como é que foi. Sim, porque Puxa, tem a tia, confiança. percebia um negócio estranho, aquilo que você me falou, não sei o quê. Não larguei meu copo, eu brincava, falei, Playmobil, tá? O copo de vocês é Playmobil. Se for ao banheiro, joga fora. Playmobil e assim, Playmobil, né? ó. E se eu for, joga fora. É. Compra outro. Não bebe de ninguém. Não, mas vai, eu te dou. Não tem problema. Isso faz toda uma diferença na relação de um Nunca tiveram problema. Total, essa coisa bonita. Eu ainda falava, mas vai chegar muito de madrugada? Vai. Falei, então traz o pão. Tinha aquela coisa que e faz o café logo. A fornalha, né? Tipo assim, chegava e você poder ter aquela conversa é sensacional. Faz toda a diferença. Então, assim, é isso. A gente tá... é importante trabalhar cedo. Qual a coisa mais importante que você pode fazer para o planeta? Deixar descendentes que sejam positivos. Pessoas legais. Seres humanos bacanas. Exatamente. Né? Então, assim, e aí você alija, né, os pais do processo. E eu acho também, assim, que, inclusive, esse estudo da que acompanhou 25 anos depois, viu que aqueles que tinham, o pai também participava dos contatos, dos cuidados, tinham um desenvolvimento melhor. Ainda melhor. Sem dúvida. Ainda melhor, porque você tem a família. É aquilo, você não precisa de um, você precisa de muitos. E aí você coloca, muitas vezes, a mãe, que é a cuidadora principal, numa situação de sofrimento horrível e de solidão. Porque ela não tem ninguém para contar. Quase um castigo, né? Tem é quase um castigo. É ela vai horrível. adoecendo. Você não quis ter filho? Então é isso. Você tá me trazendo... Agora, há pouco tempo, eu recebi online, né? Uma mãe, na verdade, me procurou pelo toque. Que ela já vinha... Ela tinha toque? Ela já tinha um toque. Ela, na verdade, ela vinha já com um padrão. E na gestação, isso piorou. E com o neném nasceu, ela mudou a chave. Todo o comportamento. E foi tudo por um pensamento obsessivo em questão do bebê. Que ela tinha que passar 24 horas em monitoramento. Respirando. Isso é bem comum em toque. E aí... O pós-parto é terrível. E foi observando que, assim, aos poucos ela foi tirando o marido de dentro do quarto. Porque a criança tinha que estar na cama com ela. Controle e só tem, absoluto, assim, né? uma coisa de 4 meses. E aí eu fui perguntar a ela sobre o suporte social. O marido trabalha muito. Eles foram para uma cidade mais fria e do interior, sem suporte nenhum de família. É Quer terrível. dizer, só está piorando cada vez mais o problema dela. Porque se a gente tem um suporte ali, alguém que... O marido fala, eu vou contratar uma enfermeira. Ela fala, não adianta. Não vou confiar. Porque não vai confiar. Então, Mas de repente, uma mãe, um pai... Nessa altura, não. Ela tinha que ter sido tratada antes. Bem antes da gestação. O toque vai dar isso.
E são as melhores mães. Porque São. é São as mais natural. culpadas. É natural que Você você pode faça tratar, isso. mas no toque Mas isso aí é exacerbado. Exatamente. Por quê? Porque o toque, a personalidade do toque, ele quer ter controle De tudo. Sim. Então nasce o neném, ele realmente quer ver o batimento Ela cardíaco, quer o tá número de controlando tudo. respirações e vai Sim. cair. Mas se vai. a gente tem um suporte, eu acho que ali, de repente, consegue ter. Porque Sim. não estou falando desse pai, mas o pai está ali naquela função de trabalhar e manter. Sim. Então ela fica sem o suporte. E ela acha Claro. que ninguém, sem A ser construção ela e o pai, vai ser Seria capaz. capaz. A E construção aí a gente começou social até é a assim, trabalhar né? um pouco. Eu marquei para que eu pudesse conversar com ele. Então, Uhum. eu conversei com ele um pouco. Eu falei, olha, a gente tem que tentar, para ela conseguir sair dessa exaustão mental, Claro. ela tentar sentir um pouco mais da sua força ali, do acolhimento, entre aspas. Mas o toque já é uma doença muito difícil. Muito. Muito. Mais complicado ainda, Isso né? tudo é importante. É importante. O pai, papapá, Mas o suporte. não vai- Mas vai ter que tratar. Porque Vai ter que tratar. a mudança hormonal é um gatilho pro toque de pior. É muito É grande. muito complicado. Mas você ia falar construção social. É. Ela tá atenta. Eu tô atenta, tô hiperfocada nesse negócio. Mas é isso, você tem uma construção social de que a família é o núcleo, só o pai e a mãe, né? E aí você não pode interferir, você não pode, e aí você alija do processo a família, você os amigos. E a gente Excluindo precisa de rede A gente social. tem que voltar a ser coletores e caçadores. Coletores e É caçadores. isso que você está colocando, né? Exatamente. Ou então ver o outro como se fôssemos coletores e caçadores. Sim, e isso não é, assim, isso é da nossa natureza. Uhum. Então, a gente está com uma sociedade atualmente que está indo contra tudo isso. E a gente precisa repensar isso. Então, assim, quando a gente pensa a infância ela é decisiva, ela é importantíssima. E é tão difícil A depois de recuperar regularização isso, né? emocional. Muito. É muito difícil. Muito. E aí, o que acontece? A gente, dentro do TEPT, voltando lá para o TEPT, né? As coisas mais devastadoras que acontecem são durante a infância. Com certeza. O abuso sexual e a negligência emocional. Negligência emocional Que também é um gravíssimo. abuso. Também é uma forma de abuso, né? São Exatamente. negligência física, negligência emocional, abuso físico, abuso emocional e abuso sexual. Exato. São os 4. 5. 5. Físico. Físico, Não, negligência psicológica. negligência física, emocional, negligência física. Abuso sexual, abuso físico e abuso emocional. É. Então, são as 5 formas de abuso e, né, de traumas na infância que são... eu estava vendo um dado outro dia que falava que 30% dos transtornos na vida adulta estão associados relacionados com esses traumas aos na traumas. infância. Então, e aí você para pensar, né? Você larga a criança e aí você chega em casa exausta, né? E ainda tem que dar conta da demanda, porque a criança vai vir com tudo Passar em cima de amor, você, suporte. com toda a razão. Com certeza. Você tá exausta com toda a razão, né? E você tá cansada e você tem que prover um monte de coisas. Então, assim, não é culpabilizar ninguém, é olhar para essa construção social e como a gente tem que repensar isso tudo, né? Então, não tá certo. Não tá certo fazer isso. Não, eu acho que a gente tem que mudar o pensamento das crianças sobre o que é família. Porque a Sim. humanidade é uma grande família. Deveria ser. Exatamente. E aí a gente entra, eu acho isso muito legal, porque me incomoda muito ver algumas pesquisas que falam assim, porque a gente gosta do que é parecido com a gente, né? Isso é altamente... Isso é identificação. Pois é. Não é gostar. Então, e aí fala assim, não, eu vou querer só, porque... E você pode, isso é que é o preocupante, você pode usar isso como base para estabelecer uma série de preconceitos e condutas como racismo, como xenofobia, como as diversas formas de preconceito que são altamente deletérias para as pessoas. Uhum. E aí você para pensar, eu só gosto do que é igual a mim. E aí tem vários estudos que mostram que, de fato, a gente acaba, em determinadas situações, você acaba escolhendo o que é parecido com você. Em determinadas situações, mas você tem que pensar muito bem para contextualizar esses estudos. Por quê? Se você é uma pessoa que mora num condomínio em que todo mundo é igual a você, parecido com você, estuda na mesma escola, faz tudo o que você faz, a pessoa que mora no condomínio vizinho já é estranho a você. Com certeza.
Né? Agora, se você tem a exposição à sociedade, que é uma sociedade rica e diversa, você deixa de achar que a diferença é porque o cara mora no condomínio vizinho. Entendeu? Então, assim, eu vejo isso dentro da universidade. Quando eu entrei para a universidade era branca. Hoje a universidade é linda, porque ela é diversa. Ela é plural. E é incrível, porque você começa a ter... Assim, eu tenho experiências de sala de aula maravilhosas. Da aluna que chegou, eu fui explicar a contração muscular, ela falou assim, professora, eu inventei um rap para contração muscular. Eu falei, oi? Como é que é? Eu falei, então vai lá, canta o rap que eu vou explicando. Então, assim, são formas altamente criativas que vêm da vivência dessa pessoa. E que funciona. Muito. Porque o importante é ela saber a contração. Muito. Né? Não necessariamente da forma que eu transmito. Sim. E você passa a fazer perguntas originais. Então, é aquilo, se você tem um problema e você tem 5 pessoas iguais, né, com todo o background social, as respostas vão ser as mesmas. A probabilidade de inovação é muito reduzida. E aí você tem, por exemplo, artigos que mostram que as empresas em que a diretoria é diversa, elas são, inclusive, mais lucrativas. Sim, porque a inovação, a criatividade é uma das coisas mais lucrativas que existe. Sim. E aí quando você alija, né, das posições, especialmente as posições de poder e de liderança e de representatividade, se você alija uma parte enorme da sociedade, pessoas negras, pessoas LGBT, pessoas indígenas, quilombolas, enfim, pense... Até pessoas com transtorno mentais, porque Sim. a psicofobia também é uma discriminação absurda. É uma coisa, é dificílimo. Então, assim, você precisa lidar com a diferença, porque isso é inerente à espécie. Com certeza. Né? Com certeza. E a gente, o que é o diferente? Né? Tudo depende do seu nível de comparação. Então, tudo assim, depende do meu quintal, né? Tudo depende do seu quintal. Meu quintalzinho, quem frequenta o meu quintalzinho, né? Pois é. Depende se eu abro a porta para a diversidade do meu quintal. E aí você pensa assim em crianças que vão pensar na adolescência durante a pandemia. Você passa a não conviver na rua, porque você vai... Na escola, em nada. Em nada, é só virtual. E você vai só para sua bolha. Então, você passa a não conseguir dialogar, você não consegue ver a vivência do outro, né? Assim, um dos projetos que eu trabalho que eu amo é um projeto de extensão, né? Projeto de extensão é quando você faz um projeto voltado para a sociedade, especialmente para as escolas públicas. E aí, falando sobre a desconstrução de estereótipos. E aí, eu converso muito com eles que, mas, professora, como é que a gente vai desconstruir esses estereótipos? A gente tem que conviver, a gente tem que ter representatividade, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho assim, incrível é o poder do exemplo e da representatividade. Então, tem vários estudos foram desenvolvidos na época da eleição do Obama, que é chamado Efeito Obama, em que eles investigaram o preconceito, ele pode ser entendido de 2 formas, né? O preconceito explícito, então eu digo que eu não gosto de pessoas de tal, e o preconceito implícito, né? Que é o quê? Quando você não é capaz nem de dizer, mas você tem atitudes preconceituosas. Exatamente. Né? Então, eu posso, inclusive, me declarar uma pessoa, por exemplo, feminista e ter atitudes machistas. Por quê? Porque muito do nosso comportamento é guiado por coisas que a gente não tem consciência, né? Então, e aí você tem uma criação numa sociedade que ela reforça os estereótipos. Olha, tal grupo social é pior. Né? Sei lá, mulheres... Por exemplo, um estereótipo socialmente construído, que mulheres não seriam boas para matemática. Que é um estereótipo. Né? Existe o trabalho, a gente estuda muito isso, tem vários artigos falando como isso é falho. E aí eu, por mais que seja uma mulher feminista, eu posso ter atitudes de preconceito contra mulheres nas exatas, né? Mas quando você tem, por exemplo, o Obama ocupando a presidência, né, de uma das nações superpoderosas do mundo, você começa a desconstruir esse preconceito implícito contra pessoas negras. E isso foi medido.
Não, isso é um fato. Isso é um incrível. fato. É a questão de inspirar. Exato. Inspirar possibilidades, inspirar sonhos que podem se realizar. Sim. Né? Isso é fundamental que ocorra. E aí a gente fala, isso é representatividade. Então você tem que ter mulheres em posição de liderança, você tem que ter pessoas trans, você tem que ter pessoas negras, você tem que ter pessoas de diversos grupos, backgrounds sociais. Exatamente. Não tem Porque é vantajoso, porque elas têm o direito de estar lá, né? E porque isso representa uma forma de estímulo e desconstrução, né? Reconstrução desses estereótipos importantíssima. Não, se fosse por... É justo. Começa Ponto. assim, ponto. Mas vamos supor que isso não basta para uma sociedade, mas é lucrativo. Sim, sim. Porque através da inovação, e quanto maior a diversidade, maior a capacidade de você achar soluções para o mesmo problema de forma criativa. Exatamente. Então, assim, é lucrativo, é uma burrice. Sim. Se não for pelo senso de justiça, que seja pelo senso de lucro. Sim. É terrível falar isso. É horrível. Mas, assim, pelo amor de Deus. Mas isso convence muita gente. É um fato. Exatamente. Isso é um fato. Então, assim, então é uma coisa que a gente também discute muito. E aí, pensando esses preconceitos, né, e na exclusão social, né? Então, se você parar para pensar, por exemplo, que... Exclusão, se a gente for levar para aquela coisa da rejeição, é uma dor. É uma dor. É uma dor. Tá ligado. Individual. Exatamente. E aí, se você pega, por exemplo, digamos que pessoas brancas, tá? Que são pessoas que têm um preconceito positivo quanto a desempenho acadêmico. É um preconceito positivo. Se essa pessoa vai fazer uma avaliação, por exemplo, uma banca, né? Essa pessoa vai aumentar o nível de estresse, por quê? Toda vez que eu estou sob risco de ser excluída, então eu estou sendo avaliada, eu estou sendo julgada. Eu estou com risco de ser mal avaliada e de ser excluída daquele contexto. Eu falo, não, você não é tão legal assim. Qualquer pessoa diante de uma banca vai se estressar e vai aumentar os hormônios do estresse. Cortisol, vai, não tem jeito. Se essa pessoa é uma pessoa de um grupo estigmatizado, digamos que eu seja mulher sendo julgada por homens, meu estresse vai... E aí eu ativo aquela rede de dor. E como é que você tem um bom desempenho? Não tem. Você vai paralisando. Você vai paralisando. Não, eu acho até que tem. Eu acho que as pessoas submetidas... Algumas, não é a maioria. os mais resilientes. É isso que eu ia falar. Eu ia falar isso porque exatamente. Tem alguns que, através da dor, eles se superam mais ainda. E que eu admiro profundamente. Muito. Agora, todos os outros que não chegaram lá. São mais resilientes. Não, eu adoraria ter um banco de talentos. Com certeza. Identificar, porque pessoas rejeitadas, resilientes, eles são capazes de tudo. Eu adoraria, não sei como é que um banco não investe nisso. Porque, assim, é para garantir o futuro de liderança financeira das próximas décadas. E as pessoas não olham isso. Por outro lado, você fica pensando em todas as pessoas que não conseguiram chegar lá e que têm um potencial incrível. Com certeza. Né? Com certeza. Então, assim, a gente pensa muito sobre essa questão dos estereótipos, porque você está alijando de posições na universidade, posições de liderança e tal, por conta de uma situação péssima. Né? Então, por exemplo, tem uma coisa que eu acho tão incrível, assim, que é importante a gente falar. Toda vez, então, que você está numa situação de julgamento, você está ativando uma potencial exclusão social. Sim, sempre. Sempre, tá? E todos nós passamos por isso, e na universidade isso é muito comum. E se você é de um grupo estigmatizado, maior ainda. E aí tem um pesquisador muito interessante, chamado Claude Steele. É um homem negro importantíssimo, super, que é da Universidade de Stanford, que ele estuda esse tipo de fenômeno de exclusão. Então, ele desenvolveu um teste, olha só que interessante. Digamos que seja um teste de matemática, tá? Ele vai aplicar um teste de matemática para estudantes da Stanford. Então, são todas pessoas que, assim, têm um excelente conhecimento de matemática, ponto. Então, eles não se diferenciam por isso. Não é pelo conteúdo técnico. Não é. E aí você tem nessa população pessoas negras e pessoas brancas. Ele vai aplicar o mesmo teste para todo mundo.
Numa situação, ele bota lá o cabeçalho e tal, com as orientações, a gente está fazendo um teste, parará, parará. E as pessoas fazem e não tem diferença de desempenho entre negros e brancos, porque não existe diferença, ponto. Agora, se antes de fazer o teste, ele colocar uma pergunta no meio de várias outras, qual a sua raça? Já muda tudo. As pessoas negras vão pior. Por quê? Porque quando você ativa implicitamente, ou seja, fora da sua consciência, você só está preenchendo o cabeçalho e focado em fazer o teste. Isso é um gatilho disparador da sensação de rejeição que é altíssima. Por quê? Porque eu tenho um estereótipo social de que pessoas negras não seriam boas naquele domínio, que é uma mentira, é uma construção quase como social. se fosse o calo do trauma. Do trauma da rejeição. Exatamente. Então, é ativado aquele circuito. E aí, se você faz a mesma prova, só que você bota para a pessoa preencher a raça ao final, você não tem diferença de desempenho. Claro, porque ali no final já não vai impactar isso na resolução da prova. Exatamente. Perfeito. E ele dá um nome disso, chama-se ameaça por estereótipo. E aí você para pensar que muitas pessoas passam por isso a vida inteira. Então, assim, se eu vou fazer um concurso para professora da universidade, eu tive privilégio porque eu sou uma pessoa branca. Certamente isso me favoreceu e eu tenho que reconhecer isso, faz parte do processo. Da mesma forma que uma pessoa negra vai sofrer uma série de prejuízos que eu não sofri. E ela provavelmente vai ter o desempenho dela comprometido por uma característica que não tem nada a ver com aquilo que está sendo testado. Com a questão técnica. E aí tem a necessidade das pessoas entenderem isso e também entenderem pelo seguinte, se você faz esse mesmo tipo de teste, mas eu instruo as pessoas, falo assim, olha, caso você se sinta muito estressada e tal, pode ser porque você está... Explica o que é essa ameaça por estereótipo. Você não tem mais o prejuízo. Então, saber que você pode ter o seu prejuízo prejudicado por um preconceito é protetor. Você está falando uma coisa muito interessante, porque assim, o que está inconsciente, no caso aí do preconceito, você fica à mercê do sistema límbico, das emoções. Sim. Do momento que você torna aquilo compreensível, você já joga para o filtro do lobo frontal. Sim. Então você já racionaliza, tipo assim, não, eu aqui alto lá, não é assim. Alto lá não é bem assim, eu não vou me deixar cair e aí consegue nessa cilada. Sim. Maravilhoso. Exatamente isso. Tornar consciente no momento que você domina aquela emoção que e aí você é negativa. consegue racionalizar e deixar a emoção um pouco mais de lado. Exatamente. Então, assim, a gente tem que arrumar estratégias para lidar com isso. Então, uma vez que você conhece o fenômeno, você tem que achar formas de reverter. Exatamente. Porque você está prejudicando diversos grupos sociais. E uma das formas que você também tem de fazer isso é assim, você tem uma banca. Você não pode ter uma banca só de homens brancos. Você tem que ter uma banca diversa. Com diversidade. Por quê? Porque o candidato, ou candidata, ou candidate vai entender que existe lugar para pessoas como ele ou ela naquela posição. Então, assim, é importantíssimo. Deixa ela um pouco mais segura, né? Exatamente. Então, tem uma série de cuidados que você tem que ter. O tipo de pergunta, você não tem que perguntar o sotaque, falar de características que vão ativar essas sensações implícitas, porque isso vai prejudicar a pessoa. E aí você para pensar quantas pessoas não chegaram lá a ser diretor do banco, a ser... Por conta da forma. Por esse bloqueio, né? Exatamente. Você ativou um bloqueio emocional ali. E a gente está alijando de posições de poder, sistematicamente, diversas pessoas. Você está deixando de transformar potencialidades em potências reais. Exatamente. Né? E perde o país. Exatamente. Perdemos todos. Perdemos todos. Então, e aí você pensa, né, que chegam os resilientes, de fato. Que é a minoria. Que é muito menor. Que é a minoria. E então, assim, você precisa pensar, e aí cai, né, nessa coisa de pensar a saúde mental dentro da universidade. Então, para pensar, né? A gente está na universidade fazendo pesquisa, você tem que fazer pesquisa para beneficiar
as pessoas, os animais, o planeta. O planeta, né? concordo. E para fazer isso, você precisa dos membros da sociedade. Você tem que ter uma universidade que é receptiva para todas as diversidades. E que se comunica com a sociedade. E que se comunica. E que se comunica principalmente com o grande público. Exatamente. É isso e aí, que eu isso acho aqui que é o grande espaço. desafio. Né? Tem gente que fala assim, mas você vai chamar sempre gente cientista? Eu falei assim, sim. Porque é justamente para inspirar as pessoas. Não, mas eles falam complicado, mas olha, a gente vai tentar. A gente tem que aprender. Eu vou tentar, e tem horas que eu falo assim, me corrija se eu estiver errada. Sim. Peraí, estou entendendo que é isso. Porque muitas vezes eu me boto na posição Claro. de quem é leigo, Claro. que está ávido para saber. Sim. Mas a gente tem que ter essa humildade de falar uma linguagem Sim. que os outros possam se deslumbrar com a ciência, como a gente se deslumbra. Claro. Porque senão fica assim, não sei o que você acha tão encantamento. lindo. Não sei o que você acha tão lindo. Porque a gente não está sabendo mostrar Claro. a beleza do conhecimento. Exato. E E se a gente não fizer isso, a gente vai ter fracassado Sim. como mensageiros disso. Eu sempre Sim. digo isso. Essa altura da minha vida, se eu não conseguir inspirar ninguém, eu fui um fracasso. Claro. Mas deslumbrante. Não adianta você dizer, Conhecimento é pra não, mas você todos, tem né? isso não interessa. Eu fui um Exatamente. fracasso. Como espécie. Claro. Como membro de espécie, eu fracassei se eu não conseguir inspirar as pessoas. Sem dúvida. E para os cientistas, assim, falando da minha observação com a minha comunidade, né, o meu grupo, a gente tem dificuldade de falar essa linguagem. Então, assim, é preciso, e o que eu acho mais difícil de tudo, falar para criança. Como você explica o que você faz na universidade para uma criança? É dificílimo. Não é não. Pois é, a gente não está acostumado. A gente não está acostumado. Olha, criança, a gente usa de metáforas, claro, compatíveis com o universo deles. Claro. E eles retornam pra gente, tipo, já entendi, tia. Ai, Já maravilhoso. Né? Quando eu tratava TDAH em criança, eu fazia a comparação. Seu carro é uma Ferrari, esse cérebro é muito veloz, mas tem que saber dirigir, senão você capota. Olha, que legal. Entendi. Ah. Aí, quando eu dava o remedinho, eu falava assim, não, tia, pode deixar, entendi, é o óleo do meu motor. Que eu bonitinho. vou cuidar disso, entendeu? E aí a mãe falava assim, ele tá tomando direitinho. Eu falei, só quero que você confira. Claro. Porque aí ele pode esquecer, você tem que ajudar. Sim. Ele quer. E às vezes ele chegava, e aí, como é que foi? Tia, tudo bem, só tem uma coisa, pede minha mãe para não deixar meu remédio acabar. Ai, meu Deus. Porque fiquei 3 dias, eu avisando ela. Olha. Aí a mãe, desculpa, doutora, eu realmente... Eu falei, não dá, agora que o menino tá Poxa. levantando potência. Então, assim, eles compreendem tudo. Por Sim. isso que eu sou alucinada por um meio da gente levar a neurociência à infância. Primeira incrível. infância. Eu acho um absurdo a gente não fazer isso. E o que eu acho assim, Também terei interessante- fracassado se eu não conseguir. Tô tentando. Tentaremos juntas. Por E favor. o que eu acho interessante, assim, do próprio Pod People, da tecnologia a favor, Sim. né? Eu acho que quando, vocês agora estão mudando mais, estão chamando mais médicos, cientistas, mas você está trazendo para a gente, Fátima, a gente tem uma dificuldade. A gente sabe que quem está na ciência ali, na pesquisa, a gente acaba se moldando muito aquelas termologias. Mas você vê, a gente abrir um espaço como esse e trazer uma neurocientista que fala sobre comportamento e trazer coisas tão importantes como você está trazendo, se você perceber, a gente está conseguindo falar e atingir pessoas que não estão, Sim. sabe? Mesmo com a sua, de repente, dificuldade do cientista de falar, a gente está aqui e você está conseguindo e trazendo E a coisas... gente está aprendendo. E está aprendendo. E você está trazendo coisas muito importantes para aquele que é leigo conseguir parar e pensar, poxa, realmente, quando você fala sobre um processo de amamentação, o quanto isso é uma Os referência... neurônios da carícia, os eu achei neurônios. isso uma maravilha. Exatamente. E aí aquele que não entende, ele vai começar... Poxa, o quanto é importante eu passar um tempo com meu filho, Sim. que eu estou passando, né? Eu estou trabalhando demais e quando eu chego, aquela neurocientista que teve lá no Pod People, naquele dia tá falando, eu estou chegando cansada em casa, realmente eu não estou tendo tempo para Sim. dar atenção para o meu filho. Então, olha o quanto, mesmo ficando na fala um pouco mais científica, e a gente abrir essa oportunidade, a gente pode estar atingindo muito mais pessoas. Tem alguma coisa mudando?
Eu deixei de atender tem 1 ano e pouco, né? Foi 1 ano e pouquinho. Hoje eu só faço palestra, escrevo E supervisiono. E supervisiono todos os atendimentos lá. Vejo as neuroimagens, o Sim, mapeamento cerebral, eu sim. só aquela tum, me mandam por imagem. E aí, eu estava pensando que está acontecendo um fenômeno que hoje eu sou parada na rua por todas as idades. É mesmo. Criança. Todas. E Olha. crianças. Semana passada a gente foi fazer uma palestra em Campina Grande. Sexta-feira. Aí nós voltamos no sábado à noite. E aí, pega a mala ali no Galeão, tarará, tarará. Já tinha algumas pessoas. Posso tirar uma foto? Pode. Aí, de repente, eu tô quase saindo. Mamãe falou, pelo amor de Deus. Eu falei, eu vou tirar sua foto. Não é pra mim, é pra minha filha. A criança tá chorando 9 aqui. anos. Que máximo, Aí eu gente. olhei pra ela, como é seu nome? Ela falou, eu falei assim, vem cá, sua mãe que mandou você tirar a foto. Ela, não, doutora, ela que tá me ensinando as coisas. Ela Olha, senta, mãe, vem ver o podcast da Bia. incrível. Aí ela, eu quero ser neurocientista. Ai, eu quero que ser que nem lindo. você. Eu falei, não, você vai ser melhor que eu eu quero estar velhinha aprendendo com você. bonitinho, adorei. Aí ela, farei isso, farei. Adorei. Menina, vai ser muito comum. Que legal, isso é E incrível. já tive em Bienal de criança chegar para mim, autografa o livro, Mentes Inquietas. Aí eu falei assim, mas você não lê esse livro? Ele falou, não, minha mãe leu, mas a minha vida melhorou muito Ai, depois que que ela leu. máximo. Aí ele, quando puder, faz um livro pra gente. Que bonitinho. Aí eu falei, promessa. Aquela última Bienal, que a Manu, uma criança, chegou lá, a mãe falou, pelo amor de Deus, eu cheguei aqui atrasar, essa menina tá aqui Tá que nem uma louca histérica. aqui. Se eu não falar com a Bia, a culpa é sua. Ai, meu 6 Deus, anos. muito legal. Aí eu fui, fiz a palestra e falei, bote ela aqui, ela vai ficar aqui na frente comigo. Isso é demais. E Isso aí, é muito incrível. tem um movimento que está clamando, Sim, sabe? Quando eu falo isso, então, as crianças estão clamando. sim. Me inspire. E olha, Me faça continuar sonhando. Me Isso é faça continuar que eu posso maravilhoso. mudar o mundo. Cara, eu nunca vi isso antes. isso é maravilhoso. Então, assim, as pessoas falam, mas você é super otimista. Eu tenho que Tem ser. que ser. Otimismo é protetor. Eu sou super otimista, porque as pessoas, não, mas o mundo... Sabe? Mas eu sou otimista. Sim. Quando as pessoas, como é que pode otimista escrever um livro, Mentes Perigosas? Eu falei, mas eu sou tão otimista que eles são 4%, nós somos 96%. Claro. A gente tem como neutralizar os 4%, se a gente for espécie. Exatamente. Minha querida, nós vamos para as perguntas Vamos. agora. É. Que papo Eu tô bom. aqui Isso vai viajando. ter revanche. Adorei, vou adorar. Volta a revanche. Então, olha só. A gente tem uma comunidade que é Ser Humano Sustentável, que a gente abriu em setembro ou agosto, e a gente foi surpreendida por mais de 1.000 pessoas leigas, Nossa. que o tema da Ser Humano Sustentável é conhecimento, autoconhecimento levando à mudança. Nada além Maravilhoso. disso. Aham. Tipo assim, qualquer outra coisa é falácia. É engodo, sabe? É qualquer coisa. E eu nunca esperei, porque quando você vende pílulas mágicas é muito fácil. Eu falei, olha, Claro. vão ter umas 50 pessoas, a gente vai falar para essas 50 pessoas. Sim. E foram 1.000 e alguma coisa, porque a gente fechou. Muito Para legal. poder estar sempre dando retorno, botando material. Eu respondo em áudio perguntas que são feitas. Então, tem Aham. dias que eu tiro o dia para responder em áudio, mando para as pessoas as perguntas. E aí, toda vez que a gente tem um convidado, a gente, mais ou menos uns 10, 15 dias antes, bota lá Uhum. que vamos receber a Fátima. Pra E eles aí, seguirem. para eles seguirem. E a gente fala, vai nas redes sociais, mas não segue, para não No dar seu bandeira. caso, Fica lá stalkeando do bem. Entendi. E aí pergunta. Aí eles retornaram. O Instagram dela é fechado. Ai, Eu falei, vai então pro vocês vão. YouTube, Vai vai pro nas YouTube. E vocês, eu vou trabalhar e vocês isso. vão fazer uma outra coisa. Não, mas reclamaram. Eu Olha. falei, gente, calma. Eu não sou obrigada. As pessoas não Eu tô conhecem. aprendendo, eu tô Falei, eu nem aprendendo. conheço a pessoa. Como é que eu ela vou? tá se dessensibilizando, gente, com o Exato, comportamento. calma. Ela já tá no Não, mas fala YouTube. com ela. Ela já tá aqui Mas falando pra vocês. Eu dei a dica assim, faz o seguinte, vai no YouTube e bota, porque vai aparecer os podcasts que ela Tem já vários. participou. Tem várias palestras Ah, abertas. tá. É. Não gostaram muito, não? Falei, gente, vamos ter Tá, eu entendi sensibilidade. que esse diálogo precisa ser aberto. É. Não, mas tudo bem, calma, não faça sob pressão. Não, É. não. Pense direitinho. E aí, eles conseguiram te achar, tá? Olha. E, por exemplo, abriu o coisa, logo depois do episódio você vai ver que vai subir. Os seguidores, Uhum. eles são bem fiaizinhos. Muito assim, bom. né? A gente vai fazer 1 ano de podcast agora em Olha. maio. Só um ano? Só 1 ano. Nossa. Dia 30 de maio. Que legal. Literalmente dia 30 de maio. Que a gente Incrível. começou, né, Bru?
a gente sabia nada. Não, eu achei Hoje ótimo. a gente está sabendo um pouco menos, né? Que Ou bom. a gente hoje tem mais tesão de saber. A gente está começando a acertar o público. E o nosso público quer saber de saúde mesmo. Conhecimento, Muito autoconhecimento incríveis. Não, eu Nós falei... não somos o podcast de variedades, de Sim. coisas esdrúxulas ou sem menor preconceito. Não. Tem espaço para todo mundo. Claro. Mas o nosso público, ele quer Eu falei, conhecimento. eu vou, né, na doutora Ana Beatriz, a minha filha, eu conheço. Eu falei, Ela tá Mas eu quantos tô anos? dizendo. tem 17, Ó. vai fazer 17. Conhece. É, Incrível. Você não, fala- meus amigos todos conhecem. Eu falei, que legal. os adolescentes e Esse crianças fenômeno ainda me é um pouco esquisito. É. Porque eu sou da época do Jô, Marília Gabriela, Sim. né? Eu fiz consultoria de Ana Maria Braga, de Sem Censura, 16 Olha, anos. não sabia. Então, tipo assim, daqui pra frente eu vou encontrar as senhorinhas, pessoas da minha idade, né? Também. Também. Mas claro. agora é assim, você para num lugar, dá pra você gravar um videozinho aqui pra minha avó, pra minha mãe? Que Dá, bonitinho. claro que dá. E tem aqueles pequenininhos. E os homens? Isso também. Sério? Os homens do aeroporto, doutora, só pode gravar um videozinho pra minha mulher? Eu falei, tá devendo, né? Ah, Tá devendo, vai vamos lá. fazer O que você quer que eu fale pra aumentar a tua bola? Vamos melhorar esse literal. relacionamento. Vamos melhorar isso. Mas vamos lá. Então, as perguntas. Como a pandemia de Covid-19 afetou a saúde mental das pessoas e quais são as implicações a longo prazo? Você já falou um Já. pouquinho, É. bastante. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente Uhum. precisa agora repensar, né? E focar nessas coisas que a gente já falou. Diminuir solidão, aumentar o contato social. Isso tudo vai ser muito vantajoso, eu acho. Eu acho que dentro do que você falou, e eu acrescento um pouquinho, que na hora que você estava falando eu estava pensando sobre isso, eu voltei a dar aula de novo, né? Assim, Uhum. tô pouco, mas eu tenho ido mais como convidado. E eu sinto muito o contato com o aluno ou como Real, né? palestrante Não real. virtual. Faz toda a sabe? diferença. Eu me sinto numa gaiola, tô dando aula dentro de uma sala fechada, num computador, onde eu vejo carinhas. Às e vezes aí são só as letrinhas. são só as letrinhas. De vez em quando aparece uma voz que vem falar comigo ali. Eu sou TDAH, então tem horas até que eu me assusto. E acho que a gente tem que repensar um pouco sobre isso. Eu acho que Sim. as aulas online, elas são importantes, mas eu acho que a gente tem que fazer meio a meio. Sim. Porque Eu acho que tem que ser 80%. 80%. real. Porque a gente tem que ir voltando de Eu novo também isso. acho. Sim. Porque é a hora que a gente tem o convívio social, é a hora que eu vou fazer uma relação de afeto com você. Sim. Eu acho que deve ser muito difícil Não, e a eu hora do construir isso. toque. Agora É a hora ela do falou um toque, negócio de coisa do exatamente. toque. Exatamente. Eu sou uma pessoa, o que me fez mais mal na pandemia foi não abraçar poder as pessoas. Abraçar é as pessoas. horrível. Porque eu abraço as pessoas. né? Exatamente. Por exemplo, toda vez que eu sinto que tem, quando eu tinha paciente autista, alguém autista, aí eu faço bem direitinho. E foi, assim, e foi recuo, justamente né? nessas Deixo questões. a pessoa manifestar, porque Claro. é invasivo, né? Você imagina. Sim. E o que é legal é que não é só o toque. A gente ignora, mas você tem A coisa olfato, facial, você essa tem. coisa isso, olho a no troca de olhar. olho. É totalmente diferente. Totalmente. Totalmente Eu diferente. acho até que grande parte da violência das redes sociais, eu acho que é essa coisa de eu não te ver. É muito fácil eu agredir quem eu não tô vejo, vendo, quem eu não tô vendo. Exatamente. Porque Tá você muito mais vê- fácil e tá aumentando cada vez Não, e mais tem isso. estudos É. que mostram. Uma coisa é eu chegar na rede social, te xingar, Outra xingar coisa é você. você falar Eu tô na tua frente, não faz Falar, nada. como que eu vou ser? Exatamente. Entendeu? Então, isso também desumaniza um pouco. Sim. Né? Com Tira toda os certeza. freios, né? E a pandemia nos deixou nessa situação, em Essa sofrimento. coisa do que e você virtual. falou, de E você virtual. entrar num campo universitário e você viver, sabe, o preto, o branco, o trans, o índio, tá diferente, É sabe? maravilhoso. Às Tem que vezes, fazer a tribinho, né? A A tribo. tribo, botar a fogueirinha no meio, né? É mais ou menos isso. Voltar para Voltar coletor pro e coletor. caçador. neurociência eu caçador. fiz na UFRJ. Ah. E era tão interessante, porque assim, de 15 dias, a gente sabia que ia ter gente do Pará, ia Ai, ter gente de São maravilhoso. Paulo, ia ter gente de tudo que é lugar. É lógico que com o virtual você consegue estar agregando mais pessoas Sim. de Portugal, mas assim, você perde muito esse contato,
é a hora de você conseguir trabalhar suas habilidades sociais melhor. Exatamente. É a hora que você vai ter que aprender a lidar. Se eu tô achando que você tá chata e tá falando demais, eu vou ali e bloqueio o seu som e eu vou ficar aqui. Exatamente. Entendeu? E como que eu tô lidando com isso no meu dia a dia quando a pessoa tá sentada do meu O pior lado? não é isso, gente. O pior é o negócio do aceleramento para ouvir. É horrível. Agora, A gente só ouve o tio Patinho. Não, e aí tem gente que não consegue mais ver um filme, É. porque tá acostumado naquela velocidade. E mensagens curtas, sintéticas. E aí, como é que você lê? Como é que você, né? sente aquela... E o texto. é uma Você coisa só tão fica com aquela maravilhosa. carinha agora, os emojis? Tum, 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 tum. Exatamente. Não, mas com certeza a isso gente- vai ter consequências e a gente Vai. vai ter que rever isso. Com certeza. Não E tem aí a ver. é isso. Acho que tem que dar oportunidade. Na universidade, assim, um curso de pós-graduação que eu estou dando agora, aulas. Então, o encontro é presencial, mas tem uma pessoa de fora do estado Ok. que ela vai participar virtualmente. Mas nós estamos aqui presencialmente, trocando. Exatamente. Quem quiser, vem. E se ela um Exatamente. dia quiser pegar e Também vir, ela vai também vir. vai estar ali. Porque Eu é acho mais isso. pobre a interação. Com certeza. Não tem dúvida. Nada Não tem substitui o olho no olho, a face, dúvida. né? É você fazer a leitura da tua face. Não tem E como. mas também eu acho saber usar o recurso. É. Então, assim, eu acho que o presencial é eminentemente para troca. Também acho. Não é para você ficar como um vídeo de YouTube. Isso daí você pega o vídeo do E YouTube, vai. né? Então a gente tem que ter a troca, a interação social A presencial. aula presencial, ela é ao teatro. Né? É. A gente trabalho em ainda grupo. vai ao Ainda teatro. faz isso, A né? aula presencial é o teatro. É um teatro. Verdade. É o teatro intelectual, Sem que é lindo. dúvida. É você né? compartilhar, Shakespeare é sempre fazer vai o grupo. ser Shakespeare, não tem como. né? Próximo, Bru. Quais são as diferenças entre estresse E e burnout? burnout. E quais são as consequências físicas e emocionais do burnout para a sua saúde? Olha, burnout é um capítulo à Burnout. parte, porque É. o burnout não é um transtorno mental. Isso. Né? Ele ainda não é reconhecido. Então, assim, durante a pandemia a gente começou a estudar o burnout, porque é é um tipo de sofrimento que está presente também na academia, né? Nos graduandos, ou seja, quem está fazendo o curso de medicina, de engenharia. É o estresse, o esgotamento profissional, né? Esgotamento profissional, que surgiu como esgotamento profissional de profissionais de saúde. Exatamente, era E só na o pandemia, policial, os coitadinhos bombeiro, a sofreram. enfermeira, Nossa Senhora. É, né? Porque não Exato. podia ir O embora. professor, exatamente. e agora tá no geral. Tá no geral. E aí a gente começou a olhar isso para os estudantes. Só que, então o que acontece? Né? No burnout você tem um esgotamento profissional e aí você tem algumas características, né? Quais são os sintomas do burnout? O esgotamento físico, né? Um cansaço e tal. O que seria traduzido como cinismo, mas não é... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com cinismo. Vou descrever, é como se você não se importasse mais. Se você, por exemplo, é um médico e você vê uma pessoa em sofrimento, você deixa de se importar. Você deixa de se incomodar com aquilo. É como se fosse um desligamento emocional, Sim. né? Eu chamo de desligamento Que é emocional. até protetivo Que é porque a pessoa protetivo. está Chega sofrendo. uma hora que você não tem mais. Né? Não tem mais como Exatamente. sangrar. Exatamente. Você estanca, não sentir, não quero sentir. E Anestesiamento Isso. emocional. É a melhor Exatamente. palavra. Porque o nome cinismo é horrível. Não, cinismo não dá. E a ineficácia profissional, né? Você acha que nada do que você faz tem qualidade, você não é capaz de nada. Só que ele surge a partir da observação, principalmente de uma pesquisadora, Cristina Maslas, que desenvolve essa ideia e tal. Então, assim, estresse é natural. Todas as pessoas passam por estresse. Seja porque você teve lá, sei lá, o homem das cavernas estava fugindo de um tigre dente de sabre, seja porque você vai fazer uma entrevista de emprego. Isso é normal. O que não é normal e é adoecedor é o estresse constante, crônico. É o que vai cronificando. O agudo, todos somos iguais. Exatamente. Então, o estresse crônico vai promover uma série de alterações no nível de cortisol, do seu sistema imune, do seu sistema digestivo. Aí você pode olhar o sistema endócrino, o corpo inteiro vai sofrer. E o burnout é o estresse relacionado à sua ocupação. Exatamente. Não é? Que no caso do estudante, a gente é uma profissional, mas a profissão do estudante é estudar. É estudar. Exatamente. E aí a gente foi estudar um pouco o burnout na academia e a gente viu que, assim, dos sintomas de burnout, o que é mais presente é o que a gente chama de ineficácia.
que é a sensação de que, olha, eu não sou boa nisso, eu não consigo estudar, né? Eu não sou... Essa autodepreciação de desempenho. Exatamente. Né? É maior do que o cansaço, é maior do que essa... Como é que se chama? De sensibilização. De sensibilização. Exatamente. Emocional, né? Mas tem que pensar com cuidado, porque o burnout não é uma entidade clínica ainda. né? Ainda não Então, é E reconhecido. tem que ter esse olhar mesmo. Exatamente. A gente vê muito. Próximo, Bru. Em que medida a exposição ao ambiente digital, incluindo o uso excessivo de dispositivos eletrônicos e redes sociais, está afetando a saúde mental e emocional das pessoas, especialmente dos jovens? Também falamos um Falamos pouquinho. bastante. É. A única coisa que eu Bastante. botaria aí é que a rede social provoca uma das coisas mais adoecedoras, que é a comparação. Sim, Você se comparar e se autodepreciar a partir de um padrão sim. que E não de um é real. recorte. Que não é real. Exatamente. E aí antes, né, na minha vivência de infância, eu acredito de vocês também, você se comparava só com um pequeno grupo social, Imagina. né? Você era excluída só em algumas situações. Agora você é excluída massivamente o tempo inteiro. Então é de um sofrimento absurdo. E o mais que me deixa mais chocada, apesar de, durante um tempo, ter esse movimento do marketing mais inclusivo, de incluir pessoas mais fora do Sim. padrão, mas o fato é que a grande maioria, me parece que fez isso momentaneamente, ainda mantém aquele padrão de chamar pessoas que são o padrão Exatamente. para lançar um produto, para reforçar uma marca, e aí exclui cada vez mais. Claro. Olha, Até marcas que se dizem inclusivas. Aí você fala Sim. assim, ué, mas inclusiva em Como? que sentido? Né? Ou que sexualiza, no caso cerveja, né? Sexualiza a mulher Por quê? negra. É uma coisa Né? horrível, assim. Exatamente. né? Como se fosse aquele padrão da mulata Sim, a Só serviço. vinculado ao serviço Exatamente. que é gravíssimo, Horrível né? isso. Próximo, Bru. É você, né? Ah, desculpa. Qual é o impacto da exposição à mídia violenta, como jogos eletrônicos, na sociedade? Existe uma relação direta com o comportamento violento? Nossa, a gente Sem precisava dúvida. de um episódio Não, inteiro teremos só pra disso. revanche, teremos revanche. Só- Você pode só. deixar, olha, volto para falar isso. É, porque isso é muito amplo, assim, sem dúvida. Então, para pensar. Se você, na infância, a gente falou de todos os problemas de infância, você joga videogames violentos. O videogame violento é treinar um repertório violento. E ensinar a criança está assimilando o modelo de sociedade, né? O modelo do que é viver em sociedade. Aí você está com uma prática virtual que é altamente violenta. Você está aprendendo comportamentos violentos. Então, além de você não desenvolver uma sensibilidade para o outro, porque você está vivendo na bolha, Inimigo. o outro é inimigo, né? E uma vez uma pessoa falou assim, não, mas no caso dos meus filhos, isso é atenuado porque ele joga em grupo, virtualmente, cada um na sua casa. Ele está numa bolha Da maior mesma ainda. Né? É. Até porque ele não Mais vê o gra- outro, ele não Exatamente. convive. Não A vê. violência de E aí só fazer a fica o áudio. violência no jogo é muito mais fácil. Exatamente. E somos os nós contra eles. Né? Então, assim, é altamente deletério. Isso daí as pessoas não gostam disso. Eu já falei isso em outro podcast, as pessoas atacaram. Tem Mas geralmente as diversos pessoas que artigos. atacam é que jogam e não É querem porque deixar não de querem jogar. enxergar. É a mesma coisa quando a gente fala alguma coisa da maconha, aí as pessoas que usam maconha, ninguém tá mandando usar ou não Sim. usar, a gente tá falando fatos Sim, que a ciência mostra. A Sim. pessoa escolhe, a pessoa sempre vai ser soberana na escolha, claro. né? Mas a gente tem que falar, não dá para dizer que jogos violentos te treina para ser paz e amor. Não dá. Você Ou vê, empático. eu tô fazendo 20 anos de formado, ano que vem. Há 20 anos atrás, na época da faculdade, houve uma pesquisa de crianças entre 5 a 9 anos que brincavam com o piquetá, o queimado, e crianças que estavam no videogame, Olha que que naquela época Atari, era aquelas coisas mais Primitivo. primitivas e que não estavam ligados à violência, Exato. a jogos de Não, luta é- e briga. E mostravam que essas crianças tinham um nível de estresse e agressividade maior do que as crianças que brincavam. Isso, Brincadeiras. quer dizer, há 20 anos atrás. Exatamente. E cada vez mais a realidade virtual está trazendo aí
você está dentro daquilo ali na exposição, né? Exatamente. E é interessante porque tem um livro muito bom que fala a mídia e a violência, enfim, eu posso até passar o título em inglês, é de pesquisadores que estudam isso há décadas. Uhum. E na introdução do livro ele tem uma coisa muito legal, que ele compara o uso da mídia violenta, né, especialmente videogames, mas mídia violenta de modo geral, com um cigarro. Uhum. Ele fala assim, olha, se você é uma pessoa altamente saudável, que só come orgânico, se exercita e tal, e você fuma, você vai ter prejuízos. Diferente da pessoa que é asmática, diabética e tal, e está fumando. Mas isso significa que você não tem prejuízos? Não, não significa. E outra coisa, você jogar videogames violentos não significa que você vai virar um serial killer. Com certeza não. não. É Exatamente, isso. não está falando sobre isso. Não é isso. Mas você pode pensar no iceberg, em que o serial killer é a ponta. Para cada serial killer, você tem milhares de pessoas fazendo bullying, fazendo discriminação, atacando, batendo. Então, assim, ou a pessoa que agride a pessoa dentro de casa que ninguém sabe. Então, assim, vários comportamentos violentos que são fomentados por esse tipo de prática e por outras, né? Então, assim, é um tipo de estudo altamente complexo, mas você tem muita evidência científica. Por mais que as pessoas resistam, sinto muito, é verdade. Sim. Lamentamos informar. Vamos brincar meio a meio. Vamos ser meio a meio. Usa o videogame para jogos pró-sociais. Sim. Imagina usar o videogame para aprender física, para aprender geografia. Isso é incrível. Por que tem que ser mídia violenta? Para melhorar o desempenho do cérebro? Pelo neurofeedback? Sim, exatamente. Próximo, Bru. Quais são os sintomas de ansiedade que merecem mais atenção? Porque nós, brasileiros, somos os mais ansiosos do mundo. Bom, eu não sou exatamente da clínica. Eu acho que vocês podem responder melhor do que eu. Eu acho que eu vou ficar com a segunda parte. Eu diria que é o impacto que isso tem na sua vida, né? Mas eu acho que vocês podem falar muito melhor do que eu. Agora, por que nós somos os mais ansiosos do mundo? Eu falei um pouco sobre isso. Assim, o que eu tenho estudado é a comunidade universitária durante a pandemia. Então, sobre isso eu posso falar que, somado à pandemia, a gente tem um efeito Brasil, né, de um desafio enorme, político, econômico, muitos contextos, muitas pessoas perdendo emprego e tal. Então, assim, há muitos fatores sociais que contribuem aqui. Eu acho que é difícil falar assim, os mais ansiosos do mundo, porque depende de como as pesquisas são conduzidas. Eu acho muito... Não dá para fazer uma afirmação tão categórica. Exatamente. Até porque tem populações que nem chega. Exatamente. Então, eu acho um pouquinho alarmante. Mas vamos supor, eu acho que tem um fenômeno mundial, que é essa coisa de polarização, que é horrível. Exatamente. E que no Brasil, eu acho que está muito pior, Sim. me parece. Né? Não sei se eu estou aqui, porque a polarização existe no mundo inteiro. A gente está vendo ela se reacender. Parece um pouquinho vésperas da Segunda Guerra Mundial, se a gente estuda história. Porque é tão bom estudar história que a história se repete. Exatamente. Então, spoiler. Exatamente. A minha esperança é que, se a gente está na Idade Média dos tempos modernos, deve vir um renascimento, que talvez eu não esteja aqui, mas ele virá. Olha o meu otimismo. Meu otimismo inveterado. Mas eu acho... que as incertezas, os brasileiros sempre foram aquele povo de tipo assim, não, vai na fé, vai não sei o quê, vai não sei o quê. E eu acho até que vai na fé colou, porque a gente teve um movimento de igrejas, de formações de igrejas, de coisas religiosas. E eu acho que a gente está vendo que não é só isso. Fé é importante, mas conhecimento é fundamental, autoconhecimento é fundamental, e a gente não está tendo. Sim. Então eu acho que a gente vive um quebrar dessa ilusão de que com fé se vai ao longe. Não, eu acho que fé é fundamental, mas tem que ter estruturas que são essenciais e que o brasileiro não se toca nisso. Exato. A história aí entra para a meritocracia, que é totalmente, né? Então, mas não tem, entendeu? Então, quando a gente não dá esse poder de conhecimento muito cedo, é muito difícil você resgatar. Por isso que eu acredito muito nas gerações que estão começando agora, se a gente tiver a ousadia e a obrigação de formá-los melhor. Senão a gente vai secar gelo. Exatamente. Vai secar gelo no sol, na praia, com aquele coisinha de gelo aqui. Nessa onda de calor. Não vai dar certo.
Próxima, Bru. Qual é a diferença entre emoções e sentimentos? E como esses aspectos influenciam o nosso comportamento? Nossa, aí a gente vai para a academia, né? Uhum. Então, assim, a gente entende... Então, minhas pesquisas são em cima de emoção e sentimento. Então, a gente entende emoção como sendo... os estados corporais que são lidos pelo corpo. Deixa eu explicar melhor. Digamos que você vê um estímulo perigoso, digamos que seja uma cobra, tá? Então, esse estímulo, ele vai ser processado pelo seu cérebro e vai deflagrar uma série de reações. Seu coração vai acelerar, você vai ter sudorese, a pupila vai dilatar, vai ter uma série de respostas fisiológicas normais e que são geradas pelo seu cérebro. Que você nem se dá conta, porque Não a se dá velocidade que ele conta. faz isso, É rapidíssimo. você não teria capacidade É de racionalizar. milissegundos. É isso que eu tô falando, né? Vem um programinha que já roda, Exatamente isso. vem de fábrica, esse troço. Isso. A emoção vem de fábrica. Exatamente. Então, é o seu corpo reagindo ao que o seu cérebro detectou. Uhum. E o seu cérebro vai, por outro lado, receber a informação de que isso está acontecendo no seu corpo. O coração acelerou, a pupila dilatou, e ele vai entender isso, né? E vai deflagrar comportamentos, enfim, respostas para aquele estímulo. Essas respostas todas a gente chama de emoção, que não tem nada consciente aí. Nada. Tudo Exatamente. inconsciente. E então é automático. O sentimento seria uma elaboração. Então, disso, uma interpretação disso que você é capaz de relatar. Perfeito. Seria a parte cognitiva da emoção. Exatamente. E você pode ter a emoção sem ter o sentimento, ou você pode ter o sentimento, na verdade, gerando também uma resposta corporal. Pode. Então, a partir de uma memória, eu tenho por exemplo, lembro de uma memória traumática, isso pode ativar uma resposta corporal e estar associado com uma emoção. Então, são coisas um pouquinho... Um é inconsciente, o outro é consciente. A gente assim, pode, o básico, claro que vai ter diferenças. Uhum. Exatamente. Mas influencia. Né? Sim. Eu costumo Total. dizer que a gente é o que a gente faz, mais do que a gente pensa ou reage. Sim. Né? E a gente tem que aceitar também que essas emoções, elas são automáticas, a gente não escolhe. Então, assim, na verdade, que não é uma emoção, mas é uma resposta emocional que a gente estuda, é uma resposta frente ao perigo máximo que você pode, de risco máximo para a vida, né? Uhum. Que é uma resposta que a gente chama de mobilidade tônica, que é, digamos, né, uma situação de assalto que você tem certeza que você vai morrer. Nessa situação, em vez de você lutar, fugir, o seu corpo pode paralisar de uma Finge forma... que tá morto, né? Exatamente. Como a gente vê, animais fazem muito isso, né? Exatamente. Fazem Então, isso é Pode ser tão grande que teu cérebro calcula. Não tem a menor chance. Fingir de morto Parou. É um É a lucro. melhor Parou solução. tudo. E você não consegue mexer os olhos, você não Nada. consegue gritar, você não consegue fazer nada. Você quer, você está consciente, mas você não consegue reagir. Então, acontece em situações traumáticas, você pode imaginar diversos tipos de situação, inclusive abuso sexual. Isso, infelizmente, né, é Acontece. prevalente, isso pode acontecer. E muitas pessoas entram em imobilidade tônica e se culpam, porque não reagiram. Não se pode se culpar porque você não escolhe. Não tem o menor controle sobre aquilo Não naquele tem momento. controle. Então, as emoções, elas são deflagradas automaticamente, sem o seu controle. Depois, você fala, não, eu reagi ao assaltante porque eu pensei, balela. Você está achando um motivo para aquilo, mas você não escolheu. Não, como aqueles adolescentes metidos a valentão. Não, mas eu calculei o risco. Eu calculei tudo. Eu não ouvi calculei nada. Uma vez eu ouvi uma ótima, que era um adolescente falando assim, não, professora, na verdade, eu já joguei tantos videogames violentos que numa situação de perigo eu já sei o que fazer. Ah, sim. Eu já tô treinado. Gente! Eu continuo pedindo a Deus que desencadeie a reação mais adequada. Não porque é? eu não estarei no comando. Eu pouco. não estarei no comando. Próxima, Bru. Como as construções sociais de gênero e raça influenciam a experiência e o tratamento de transtornos de saúde mental? Nossa, Totalmente. totalmente. Desde o atendimento. Então, a gente sabe que, por exemplo, os profissionais... E desde a aceitação. A aceitação Porque, também. em geral, as pessoas, por exemplo, os negros, tipo assim, não, mas isso é frescura.
Não se Sim. permite nem não estar posso ter sentindo isso. aquilo, que Exatamente. seria preguiça, É. que seria vagabundagem. Eu já ouvi. Ele não Sim. pode ter. Eu já ouvi. Imagina, isso é frescura, eu não posso. Então, assim, o preconceito desde a própria pessoa, porque a gente fala, o preconceito, então eu sendo mulher e sendo feminista, eu posso ter atitudes machistas. Todos nós, mesmo as pessoas de grupos estigmatizados, são criados na mesma sociedade, que reforça o estigma o tempo inteiro, né? Então, essas pessoas estão num constante estado de ataque, de sofrimento, né? E muitas vezes nem procuram o atendimento mental. Não se permitem. Não se permitem. E quando procuram também, existe o viés, né, preconceituoso do profissional de saúde. Também. Que também pode rejeitar isso, né? Então, a gente sabe que tem uma série de diferenças de atendimento, diagnóstico e tal, dependendo do profissional de saúde. Isso é interessante porque tem uma característica que me surpreendeu muito, assim, eu estou muito chocada com essa informação. A gente está estudando a interseccionalidade, né, para a saúde mental, que é o quê? Você não olhar só homem e mulher. Não, eu quero olhar o que é homem e negro e mulher e negra. Eu quero ver quando você adiciona identidades sociais. E eu fiquei muito chocada porque quando eu vi, quando você olha para raça, gênero e status socioeconômico, ou seja, a pessoa é homem ou mulher, né, gênero cis, você olha para raça, negro e branco, e você olha para a pessoa com mais recursos ou menos recursos. Se você olhasse, você pensa assim, o negro e o branco, o negro sofre mais preconceito, vai ter mais depressão. Se você olha a pessoa mais rica e mais pobre, quem é mais rico não vai ter tanta depressão, a pessoa pobre vai ter mais depressão. Quando você olha o homem negro rico, ele tem mais depressão do que o homem negro pobre. Acredito. Então é uma coisa assim, totalmente... Fala, gente, não é possível. Nem a renda protege a pessoa. Por quê? E aí as discussões são porque essa pessoa está constantemente em situações de exclusão. Então ela cada vez mais está vulnerável. Cada vez mais ela está vulnerável. Ou então passa a ter tudo materialmente, aí vem o oco, o vazio de quem já supriu todas as necessidades materiais. Aí que as necessidades psíquicas e identitárias mesmo, de essência, se perdem. Podem. E tem uma coisa que eu achei bem interessante, de você não conviver com outras pessoas daquele grupo social e você não aprender o valor de ser negro, que você vai aprender convivendo com pessoas. Eu achei isso tão impressionante, né? Então, assim, a gente tem muito que aprender. Ainda. Né? Muito para estudar sobre isso. Perfeito. Bru, como a inteligência artificial pode impactar a cognição humana e quais são as implicações potenciais para a saúde mental e emocional? Nossa, inteligência artificial, primeiro assim, é engraçado, né? Eu tenho a Letícia, ela trabalha com inteligência artificial para neuroimagem. A gente estava conversando, falando assim, gente, agora todo mundo entende tudo de inteligência artificial. mais ou menos. Exatamente. Só não entende que tem um humano programando a inteligência artificial. Não, na verdade é uma crítica, é uma ironia, porque todo mundo virou especialista. Só que, o que é aquilo? Você reconhece padrões, você tem que o computador já faz um tempão. Há muito tempo. Então não sei, trocou o nome, porque isso é velho. Não é? E aí você, a partir de então dependendo do que você ensinar para o seu programa, né, que aquilo é um programa, você vai ter um aprendizado de uma forma. Então, por exemplo, se você deixar a inteligência artificial escolher os candidatos para uma vaga de emprego, ele vai ser altamente preconceituoso. Então, já fizeram esse teste. Você não pode fazer isso. Então, assim, a inteligência artificial é uma ferramenta que deve ser bem utilizada, mas ela é altamente perigosa. Por quê? Porque você pode reverberar e fortalecer muitas informações equivocadas. E você está falando uma coisa tão interessante, porque a inteligência artificial hoje ela se nutre de tudo que é colocado no Google. Tá? Ela vai ela vai sugando. E tudo está colocado aí, tá banhado de preconceitos históricos. Sim. Entendeu?
Então, assim, ainda tem muito que evoluir. Muito. A inteligência artificial ela vai ter que passar por muitos filtros Sim. se a gente quiser realmente ser humano de verdade, assim. Sim. Você tem que ter um filtro. E por quê? Uma coisa importante, né? Uma colega falou: eu fui. Perguntei para o chat GPT quem era fulano de tal, o próprio nome. Uhum. E ela gerou um currículo super razoável, só que com algumas informações falsas. Então, qual é o perigo? Você usa aquela ferramenta e se você não conhece a fundo aquele assunto... Aquilo vai se perpetuando. Vai se perpetuando. E aí, cada vez mais, aquilo vai aparecer na rede. Exatamente. E vai alimentar. Então, assim, é um risco enorme. Não, até hoje, o dia do meu aniversário é 30 de março. Eu não sei quem votou, é dia 31. Sério? Então, dia 30 eu só recebendo uma série de parabéns pra gente, não é. Não é. Aí, então, mas tá na... Eu falei, pois é. Tá errado. Tá errado. Há Tá 20 errado. anos tá errado. Gente, E eu não consigo, entendeu? Que loucura. Eu nem nasci Imagina. no dia certo. Nem existe. Eu nem existo. Então, pra você ver que loucura, uma coisa simples. Eu tenho que todo ano explicar. Que é dia 31. Exatamente. E aí todos os algoritmos que te oferecem coisas, que te fomentam um comportamento, né? Pra te colocar dentro da dia bolha. Do aniversário, pra botar os descontos nas lojas. Exatamente. É sempre errado. Eu falo, lamento, eu não faço aniversário hoje. Espera um pouquinho. Vamos lá, Bru, próxima. Nós chegamos no momento Pipinho. Pipinho é o nosso mascote, Pipinho filho porque da é o Ana Pod Beatriz. People, né? Então, Pipinho é o mascote do Pod People. Esse cérebrozinho simpático. E ele gosta de escutar bons conteúdos, principalmente hoje, sobre você Por isso que e ele com vive você. de headphone. Não deixa ele ver televisão. Muito Não bom. deixa ele jogar videogame. Exatamente. Violento, Ele tá boa. sempre alegre, feliz. E aí ele faz um jogo lá da infância que é o ping-pong. Então, só que é um ping-pong com palavras que a mãe dele vai jogar pra você e você responde o que vier à sua mente. E se você não quiser responder, é só você falar passo. Ele também é de boa, super ele de não boa tem o com menor isso. preconceito. Ele tem altas habilidades sociais. Ele é bom, bem bonitinho. Ele já reclamou que quer o visual dele de outono e inverno. Que ele ainda tá no verão. Vamos lá, querida. Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria e por quê? Nossa. Eu gostaria de conseguir me comunicar bem com qualquer pessoa. Tá próximo. É, Tá muito próximo. bom. Nossa, Tá próximo. Tá bem próximo. Já não é nem um superpoder. É um poder atualizado. 2, desafio. Desafio. Eu acho que o meu desafio atual é exatamente pensar. Nossa, acho que o meu maior desafio é conseguir ter tempo para fazer tudo que eu quero. No superpoder. Enorme. Ser dona do tempo. Nossa, exatamente. Acho que é Também, isso. também. É isso. Tá. Um sentimento. Um sentimento. Gratidão. Perfeito. Motivação. Motivação. Interagir afetivamente com as pessoas, respeitando as diferenças, genuinamente. Sem os preconceitos até inconscientes. Exatamente. Né? Que eles se tornem conscientes. Exatamente. 5, felicidade. Ai, minha filha. Ok. 6, amor. Vai repetir. Amor, pois é. Não, nossa. pode repetir. Pode repetir. Pode. Amor. Não, eu tenho muitos amores, eu acho, de amigas amáveis, família. Amor, acho que é o guia para tudo. Perfeito. 7, se você pudesse entrar numa cápsula do tempo, em que momento você escolheria voltar para o passado ou ir para o futuro? Por quê? Nossa. Olha. Eu acho que eu tenho muita curiosidade, assim, de saber se a gente vai conseguir lidar com essa loucura toda de aquecimento global. Eu queria muito ir para frente e falar assim, olha, calma que a gente vai conseguir levar essa. Entendi. Isso eu acho que seria muito bom. Com esse cenário. Com esse cenário. Também, eu espero também que isso aconteça. 8, indique um livro para inspirar
a garotada que está começando a se atentar que sem ciência, sem conhecimento, sem autoconhecimento, a gente não vai chegar nesse futuro nunca. Sim. Olha, tem muitos livros, mas assim, eu diria que o que está mais me... Ai, eu posso falar 2? Pode. Então, um que eu tô lendo agora, que eu tô fascinada, é Humanidade, uma história otimista do homem. Humanidade, uma história otimista do homem. É, Rutger Bregman, eu acho que é o nome dele. Uhum. E ele fala muito sobre isso, sobre como a gente tem uma visão de que o homem é agressivo, ou a espécie humana. E que, na verdade, isso é errado, né? E é muito legal porque ele desconstrói vários experimentos da psicologia, aquele do prisioneiro, a do Milgram, da que, obediência. Na realidade, são grupos, são nichos que têm aquele comportamento. Sim. Quando você submete a botar pessoas naquelas circunstâncias, mas e não manipuladas. Exatamente. Então ele discute não é a humanidade isso, inteira. porque ele foi atrás dos relatos dos experimentos e viu que aqueles pesquisadores especificamente, eles manipularam para ter aquele resultado e que na verdade não é assim. Então ele fala sobre como em guerras é muito difícil os soldados atirarem, porque é muito custoso emocionalmente. Muitos surtam, né? Muitos surtam. Isso, né? E aí o transtorno de estresse pós-traumático também. Que começou, né? Sim. O estudo pós-guerra do Vietnã. Exatamente. E o segundo é A Vida Secreta das Árvores. A Vida Secreta das Árvores. Que lindo. É lindo, porque ele mostra... a comunicação entre elas. É incrível. Como elas são cooperativas, como... É incrível, assim, foi um... Nossa, eu nunca mais olhei para as árvores da mesma forma. É Fala maravilhoso. Com elas, né? Porque eu falo com as minhas contas, não. minha filha. Eu falo mesmo. Eu não tenho falado, mas talvez eu passe a considerar. Eu, quando vou viajar, aviso, sabe? Olha, vou botar aqui um tempinho para não se sentirem rejeitadas, Tá pelo vendo? amor de Deus. Não quero que elas sintam dor por minha Você vai gostar desse livro. Anotou os dois? Não, só anotei o primeiro. O outro é A Vida Secreta das Árvores. Maravilhoso, maravilhoso. Perfeito. Complete a frase. Saúde mental é... afeto, cooperação, amor e conseguir resistir, né? E conseguir se recuperar e se reinventar frente às dificuldades. Todos temos, todos teremos. Então a gente tem que entender que faz parte, né? O sofrimento faz parte. Exatamente. A linha da vida. E por fim, propósito de vida. Propósito de vida. Propósito de vida. Ai, eu quero viver bem, eu quero ser um bom ancestral. Perfeito. Eu tenho uma coisa que eu sempre converso, eu acho muito esquisito quando as pessoas falam assim, nossa, eu quero deixar a minha marca no mundo. Eu acho isso tão estranho. Nós somos a única espécie que quer deixar a marca no mundo. Eu quero não sobrar nada de mim, eu quero virar a comidinha de planta. Servir à natureza. Sim. E eu não quero deixar marca, eu quero que eu possa contribuir para esse ecossistema e que ele continue muito bom e seja benéfico para outros seres. Então, não quero deixar minha marca, eu quero contribuir de alguma forma. Você quer que identifiquem que um ser humano passou por ali. Um ser humano passou e contribuiu. Contribuiu fez o seu positivamente. melhor, fez o que Fiz pôde. o meu melhor, exatamente. Passou o bastão. Passei o bastão. Minha querida, queria te agradecer demais tua presença aqui. Vamos fechar Foi aqui muito bom. o circuito. Muito bom. feliz. Amei. Olha, a gente quer te dar aqui de presente o Felicidade, que eu escrevi na pandemia, porque eu me recusei a ser infeliz na pandemia. Adorei. Trancada dentro de casa. Mentes Depressivas foi a primeira vez que eu falo da importância da espiritualidade, não da religião, né? E Mentes Consumistas, que é um livro que fala sobre a manipulação do nosso comportamento, que vale para as compras, não vale para tudo. Sim. Essa coisa que está sempre pré-estabelecendo um conceito de você vai ser bom se for isso, se tiver isso. Sim. Então, espero Amei que você goste. Já está autografado. Amei, tá bom? Gente. Você agora vai usar essa câmera aqui para dar todos os seus recados. Recados, cursos, se redes. Vai abrir o Instagram, se as pessoas podem ir lá, se não pode ir, se eu vou receber. Se a gente vai receber, tipo assim, mas ela abriu!
Então, a minha promessa é conseguir, né, lidar. Eu estou aprendendo com as redes sociais, então, assim, se as pessoas quiserem saber um pouco mais daquilo que eu faço na universidade, eu vou abrir o meu Instagram, prometo. Então, eu costumo sempre publicar as palestras que eu vou fazer e as teses dos alunos, enfim. Então, o Instagram é uma forma de comunicação importante. O YouTube, que está precisando de uma repaginada, mas lá eu tenho várias palestras sobre os trabalhos que a gente faz na universidade. Quem quiser conhecer um pouco mais, porque eu já vi em outros podcasts as pessoas reclamando, poxa, mas cadê o artigo? Você falou e não deu a referência. O podcast é uma coisa mais aberta. Não dá para eu ficar dando referência a cada frase. Dá na sua rede pessoal. Sim. Se as pessoas pedirem com carinho. Com carinho. Com carinho, com afeto, cooperação. Então, mas caso as pessoas queiram, tem o meu currículo na internet, o currículo Lattes, só botar o meu nome e currículo Lattes, vai aparecer lá todos os artigos que a gente trabalha, enfim, e se a pessoa não conseguir acesso, eu tenho a maior felicidade de passar o artigo pessoalmente, porque alguns não estão abertos. E é isso, assim, eu gostaria, né, de pensar, e eu acho que a gente precisa também, como cientista, aprender com as pessoas. Então, a troca respeitosa, afetiva e cooperativa, ela é sempre muito bem-vinda. Então, agradecer enormemente estar aqui, assim, fiquei muito feliz, muito feliz também. Pra gente. Muito, foi muito bom. Foi um prazer. Eu tenho, assim, foi um orgasmo mental. Uau! A gente não tem só orgasmo físico. Adorei! Queridos, a gente está finalizando mais um Pod People e hoje foi com essa maravilhosa Fátima Hertal. Se você não conhece, é difícil porque ela se esconde, mas ela promete se abrir, começa a seguir ela, tá? Por quê? Porque você vai ver que ciência é coisa muito séria e dá para a gente abrir a mente, aumentar o conhecimento, aumentar o autoconhecimento para a gente poder ser um ser humano de verdade. Para você que ainda não está inscrito na nossa comunidade, por favor, segue a gente, compartilha se você gostou desse vídeo e também aciona o sininho para receber todas as novidades. Muito obrigada e até o próximo Pod People.